Nosso convidado de hoje é neurologista, professor universitário e autor do livro Medicina do Amanhã. Se especializou em neurologia funcional integrativa, que visa abordar os desafios da saúde de forma mais complexa e integrada. Vamos abordar temas como o impacto da inteligência artificial no funcionamento cerebral, pré-Alzheimer, sinais de alerta, além dos efeitos do estresse prolongado no cérebro. Com vocês, Dr. Pedro Neuro. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é neurologista e atende pelo nome de @Dr.Pedro Neuro. Tudo bom, meu querido? É um prazer estar aqui. Eu adoro a maneira como a comunicação é feita aqui. É uma comunicação que atende a todos, que impacta a todos. Então, eu estou muito feliz, Alex. Obrigado, querido. Muito obrigado por ter aceito o nosso conceito. Também. Eu já te stalkeio há uns 3 anos. Eu lembro de você indo de bicicleta da sua casa para o consultório. Porque eu faço isso muito antes de ter o podcast. O podcast vai fazer 1 ano em maio. Vai fazer 1 ano em maio. Nossa, tantos convidados e tanta efervescência, a gente aparece até que mais, né? Parece, né? Mas não, o Pipinho vai fazer aniversário de 1 ano dia 30 de maio. Legal. 30 de maio. E o objetivo dele era isso, trazer pessoas que tenham generosidade com o conhecimento, tenham paixão pelo conhecimento e que estejam dispostos a fazer isso ser uma onda para varrer as pessoas. E eu sempre digo que as pessoas falam assim, porque tem muita coisa ruim na internet, nas redes. Tem, mas se você acha isso, produza bons conteúdos. Com certeza, como também tem coisas ruins dentro da academia, dentro de qualquer lugar, tem de tudo. Exatamente, então a gente não se fixa nisso, né? Eu acho que a gente tem que refazer, não tá bom aqui, a gente cria outras alternativas, a gente faz neuroplasticidade da vida. Total. Né? Eu conheço você já tem um bom tempo, desde 2019, em Brasília, no Congresso do Cérebro. Uhum, exatamente. Você estava ainda com seu neném muito pequenininho. Exato, o Lucas estava com 1 ano. Isso, que agora já tem outro. Já tem outro. Uhum. E ali eu me encantei muito por ver, vendo pessoas que pensavam muito parecidos com a gente na questão da neurociência, esse olhar para o neurofeedback, para a estimulação, formas alternativas de tratamento. Isso para mim ficou fantástico ali. E aí dali passei a te seguir, acompanhei. Compramos seu livro. Eu dei para ele, ele deu para mim. Bacana. Uma troca original de presente. Hoje o livro é o novo cartão de visitas, né? Uhum. É a materialização daquele pensamento que, se tu deixar ele só no digital, às vezes ele fica muito confuso e de difícil acesso. Então o livro é uma oportunidade, como tu fizesse aqui brilhantemente na tua obra, de deixar aquilo ali concreto, né? Eu acho que no mundo de hoje, o digital nos ajuda nisso. Poxa, eu esqueci meu livro, e você rapidamente pode pegar ali e acompanhar você na viagem, não parar a leitura. Mas eu ainda sou adepto a ter o livro. Eu também. Eu espero que as gerações evoluam para isso, né? Ter o digital ali como abertura, um portal de abertura, mas que continue, né? A gente também não deve desfazer o que deu certo. Exatamente. O livro deu certo. Eu sou do livro. Na minha mochila que eu trouxe aqui tá com 3. Exatamente. Ainda é uma relação íntima, né? Pedro, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da tua história, porque a tua formação é médica, neurologia, que é uma coisa muito... Eu costumava dizer que o neurologista, sempre tive colegas neurologistas que eu mandava pacientes meus, psiquiátricos, para algum diagnóstico diferencial, que eu achava que tinha que fazer uma exclusão, porque eu amava neurologia na faculdade,
Mas eu falava assim, são diagnósticos lindos, mas a maioria eu não tenho nada a fazer. Exatamente. Isso me frustrava tanto, que eu falei, não, vou fazer psiquiatria. Diagnósticos lindos, epônimos maravilhosos. Era um xadrez. Manobra de exame físico, assim, teatrais. Maravilhoso. Mas na hora do vamos ver, a gente tinha pouca ferramenta. Pouca ferramenta. Então essa foi a minha grande mola propulsora. Será que as ferramentas são apenas tão essas limitadas que nos foram dadas? Que na verdade não é nenhuma caixa de ferramentas, é um estojo. Uhum. E aí eu fui começando a ver que esse estojo pode virar uma caixa de ferramenta, pode virar uma mala, pode virar um baú. Por quê? O cérebro ele é impactado por todo o corpo. É que nem um planeta. O que acontece no Brasil é impactado pela Ucrânia, o que acontece lá na faixa de Gaza, sei lá, sobe o dólar. Muda toda a sistemática. E realmente, são 37 bilhões de reações químicas no nosso corpo por minuto. Elas não são aleatórias. Então, tu começa a ver coisas que acontecem no pâncreas, no intestino cérebro, no músculo cérebro, na resistência insulínica, no estresse oxidativo, na composição das vitaminas e sais minerais, como é que elas impactam a função cerebral. E tu começa a ver, então, que tu não precisa tratar o cérebro dando remédio para o cérebro. Muitas vezes, tu tratando o corpo, o cérebro vai na carona. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla para todos os órgãos. Então, hoje, o neurologista moderno, presente do futuro, ele vai ser um cara que vai estar apitando, que vai estar estudando e sendo familiarizado e podendo conversar de igual para igual com colegas de várias especialidades, incluindo não médicas, como nutricionistas, como fisioterapeutas, como psicólogos, como educadores físicos. Pelo amor de Deus, o que é atividade física para o cérebro? Eu costumo dizer que atividade física, ela beneficia o cérebro. O resto, coração, pulmão, músculo, são beneficiados, mas é um efeito colateral de luxo. Exatamente. O órgão beneficiado é a atividade física. Isso não nos era passado, não nos davam essa ênfase. Não, pelo contrário, me lembro que quando alguém infartava, primeiro que tinha uma glamorização do infarto. Uma vez, eu me lembro que eu fui fazer um curso em São Paulo, e aí teve uma festinha na abertura do curso, né? Aí eu tô lá, né? Carioca ali meio, né? Aí tinha um grupinho de mulheres, aí a gente começou a bater papo, daqui a pouco uma falou assim, não, porque o meu marido já infartou uma vez, aí outra, o meu 3. Aí a outra, o meu tem 5 pontos de safena, com o doutor Jasbic. Eu falei, gente, e elas estavam falando isso como se estivesse falando, o meu tem 3 empresas. O meu... Eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa mindset, errada. Né? É mindset. Era como se fosse glamour. O infarto era quase tipo assim, olha como meu marido é executivo, é estressado, é produtivo. Exatamente. Eu falei, gente, eu não era sou dessa praia. Eu não sou era dessa a métrica praia. do sucesso, né? Exatamente. Quanto E mais diziam assim, olha, autoagressão. não pode mais fazer exercício, tem que ter cuidado, porque agora ele tem que ter repouso. Era tudo ao contrário. Isso né? acontece muito com Era um ganho ali junto. Com as farmácias, algumas pessoas se gabam, né? A minha capital tem tantas e tantas farmácias em cada esquina. Isso é um índice... horrível de marcação. Pior termômetro de saúde, né? Quando tu Exatamente. tem que ter farmácias que, na verdade, são voltadas para tratar sintomas e não causas, né? O que é uma outra grande... princípio da neurologia funcional integrativa é não tratar só sintomas. Mas, Pedro, onde isso causa abriu do assim em você? Como é que foi tua formação médica? Porque seu pai é psiquiatra. Isso, meu pai é psiquiatra, professor, minha família é toda de psiquiatras, minha mãe é professora também, então eu queria sempre dar aula. Então, eu entrei na medicina já com essa cabeça. Então, eu me preocupei muito desde o princípio em publicar, fazer bolsa de estudo, ser monitor e tal. Então, a academia foi muito forte em mim. Até que quando eu passei na Federal, foi um concurso difícil, durou um mês, 30 dias, havia 100 candidatos e 6 vagas, eu entrei na sexta. E quando eu fui fazer os exames admissionais, eu me vi extremamente doente, só que sem sintomas. O meu rim estava falhando, o meu raio-x de tórax estava alterado, a minha glicose estava 115, eu não tinha ainda critério para diabetes. E eu cheguei para os meus próprios colegas que tinham passado no concurso comigo, nas suas respectivas áreas, e eles me disseram, Pedro, tu não tem nada. Quem procura acha, tu tá bem, tá urinando bem, tá... não incomoda. Em outras palavras, eles estavam me dizendo, fique doente e volte. Exatamente. E aquilo ali começou a ressoar. Aí eu olhei no meu consultório e eu pensei assim, não, professor da URGS, papers aqui, papers lá, pós-graduação em Harvard, Barcelona e tal. Eu vou ter que ter resultados um pouco acima da média. Não.
meus resultados eram iguais a quem tinha recém saído da faculdade, porque eu era o cara do antipsicótico, do antidepressivo, do anticonvulsivante. Eu tratava sintomas. Só aquilo, né? Só aquilo, os pacientes vinham todos os meses renovar suas receitas e eu comecei a dar uma frustração. Primeira, da minha própria saúde e segundo, da minha performance da saúde dos meus pacientes. E nesse exato momento, eu inventei de ir num congresso do outro lado dos Estados Unidos, porque eu estava sempre ali no lado oeste, né? Do lado leste, perdão, Boston. Sim. Fui pro lado oeste, Califórnia, num congresso chamado Exponential Medicine, que ele é feito dentro da NASA, e aí que tem todas aquelas figuras, Mark Hyman, Daniel Kraft, aquele outro da Google que... Era quase projeção do futuro. Exatamente. Né? O que é que temos aí por vir? Ray Kurzweil. Essas pessoas todas, eu almoçava com eles. E aí aquilo realmente me fez virar de ponta cabeça a minha mentalidade. Eu me lembro que os ensaios clínicos randomizados controlados duplo cego contra placebo eram assim a meca do que se podia fazer, as meta-análises. A gente só fazia coisas que tivessem embasadas. Repetia sempre as mesmas táticas. As mesmas sempre. táticas, só que a gente sabe hoje que esses estudos, eles atendem apenas 10% da população que vem no teu consultório. Então, tu fica 90% sem ter muito o que fazer. E eu dizia isso, olha, não existem estudos para isso, vamos tratar os sintomas e tal. E lá não, lá o enfoque foi totalmente diferente, aquilo começou a plantar uma semente, livros vieram na minha cabeceira e resultados começaram a aparecer. E eu disse, não, isso não pode ficar restrito a mim. Então, a sociedade foi criada, hoje eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa e tenho uma pós-graduação para formar neurologistas que veem o paciente como um todo, que sabem modular um intestino, que sabe o que é uma desbiose. Mas só neurologistas? Não, todos os profissionais da saúde, porque... Todos médicos que queiram... Médicos e profissionais de saúde, eu diria que é meio a meio. Entendi. Por quê? Todos os profissionais sem saúde mental não tem saúde. Com certeza. Em qualquer área. Mesmo fora da medicina. Então, tem muitos fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos que fazem valer desses conceitos para melhorar os seus resultados. Perfeito. E o mais importante, que eu trago no livro, o conceito da medicina dos 5 Ps, que eu desenvolvi durante esse brainstorming. O livro, bota aqui pra gente, Bru. Que é a medicina preditiva. Tá aí. Ali, ó. Preditiva, preventiva, proativa e não reativa, personalizada e aquele eu acho mais bonito, parceiro. Então, hoje, a minha consulta, ela são 90 minutos, 30 minutos é só problema, 30 minutos a gente debate a solução, que é o programa MAP de 7 semanas. E nos outros 30 minutos, Alex e Bia, eu sento ao lado do paciente e nós abrimos o computador e revisamos item por item. Porque senão a solução fica no ar. As palavras... fica aquela coisa muito dita, mas cadê o pragmatismo da possível execução? Exatamente. Então o foco é muito na solução e menos no problema. Como é a neurologia tradicional, essa que tu me citasse. O diagnóstico, Charcot-Marie-Tooth tipo 1A, tipo 1B, ou uma paraplegia espástica tropical, tipo... Caramba, eram lindos os nomes. Não, era lindo, mas era uma coisa de uma vaidade... pessoal do médico. Muito. Jogar xadrez ganhando sempre. Porque jogar xadrez com o paciente, a gente vai ganhar sempre. E o perfil do neurologista também, havia pouca identificação com o meu perfil, um hermético, tu sabe, né? Hermético, misterioso, poucas palavras. Isso conectava muito pouco com o paciente, então os resultados também já se perdiam nessa falta de conexão. Então eu comecei a quebrar com isso e ter resultados e da mesma forma que vocês... espalhar isso para os pacientes, serem um pouco médicos de si mesmos. Chega. Exatamente. Chega do paternalismo. A coautoria, né? A coparticipação, porque a gente não trata sozinho. Exato. Você perceber que você é responsável por você. Claro, porque assim, eu fico dizendo, eu vejo 2, 3 vezes por semana. Tá, e os outros 362 dias? Eu não tenho BBB. O melhor tratamento é o que acontece fora do consultório. É o que eu digo no livro. A saúde não está nos consultórios, nos hospitais, está na casa dos pacientes. Exatamente. Então, foi uma forma de ressignificação muito bacana que culminou, então, com essa pós que eu estou muito feliz com o impacto que ela está tendo nas pessoas. Começou ano passado. Já está no 3º módulo. Né? Começou ano passado. Começou ano passado. Exatamente. Já está no 3º módulo, os pacientes, os alunos estão super... empolgados, já estão botando em prática, porque desde os primeiros módulos a gente já coloca a prática ali. E é isso, eu tô muito feliz de estar aqui podendo falar sobre isso, mas também estar podendo falar sobre essa questão de
democratizar o conhecimento e facilitar o que se achava difícil. Um dos motivos de eu decidir ser neuro, sabe qual era? Quando os meus grandes mestres de outras especialidades me disseram, nossa, a neuro é muito difícil. Eu disse, eu vou nessa. Então eu gosto de desafio. Se meu ídolo está dizendo na época, é o Dr. Jorge Grosso. Eu não sei se talvez tu conheça, é endócrino. Se meu ídolo está dizendo isso, é aí que eu vou. E, de fato, já na residência, ele me fazia perguntas. Pedro, mas como é que é esse achado aqui? Me ajuda aqui nesse abscesso cerebral e tal. Eu me achava o máximo, né? Naquela, né, inocência do jovem que está começando. Então, a neuro ela veio como um desafio e que bom que a gente está podendo hoje falar de neuro de maneira simples, né? Não, eu acho que a medicina sempre teve uma coisa que os médicos, por uma postura já bem ultrapassada, tinha aquela coisa, tipo assim, o médico aqui sou eu. Né? Quando você fala, o médico recebia muito sem paciente. Aquela parceria ali. Sem nenhuma parceria. Era uma hierarquia. Vertical. Né? Vertical, que a pessoa fala, não, mas olha só, eu ouvi falar que a vitamina... Quem falou isso? Sua vizinha? Então, eu recebia pacientes que me relatavam essas coisas. Eu falei, mas falou assim? Falou, ainda falou assim. A senhora, por favor, se calhe, o médico aqui sou eu. Se a senhora não está satisfeita, saia. Eu aprendi que a cadeira do médico tinha que ser um pouco maior. Sim, para poder dar a autoridade... O respeito. Vertical. Só que o mundo mudou, o paciente mudou. Hoje ele compara o serviço médico com o serviço da Amazon, do Mercado Livre, do iFood, que é tudo muito organizado. Os pacientes antes esperavam 1 hora, que também era motivo de glamour. Te lembra? Eu nunca atrasei. O meu médico atrasa 2 horas. Exatamente. Tô no médico como se certo. isso fosse bacana, né? Olha, Lindo. no meu consultório, eu sempre cheguei 1 hora antes de começarem as consultas. Ele sabe disso, todo mundo que conviveu comigo sabe disso. Depois, se um paciente estivesse atrasado, eu mandava ligar, ver se aconteceu alguma coisa. Se eu sentisse que ia dar mais de 30 minutos, que a minha primeira consulta tinha 2 horas, eu falava assim, vamos remarcar? Sem custo nenhum. Porque o outro que está aqui chegou, eu não quero uma ansiedade extra. Perfeito. Né? Então, assim, pontualidade. Pontualidade. Que não é dado pra gente. O médico pode fazer esperar. Porque o paciente, ele tem que se sentir o único do dia. Exatamente. E eu encaro, enfim, eu tenho uma carreira de músico, tá? Eu toquei no metrô de Barcelona, eu tocava em casamentos e formaturas com uma dupla, com uma cantora. E eu encaro uma consulta como um espetáculo mesmo. Eu venho mais cedo, eu quero ver se está tudo certo. Exatamente. A luz, a iluminação, o ar-condicionado aqui, o computador, a internet. Tem que estar tudo certo, porque esse encantamento, ele se traduz em resultado terapêutico. Você está falando uma coisa sensacional. Eu, quando atendi adolescentes, e aprendi muito com eles, muito. Até isso, que está mudando. Eles nos questionam mais. Teve uma vez que um garoto de 13 anos não queria consulta, não queria. Aí chegou para mim e falei, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, minha mãe que mandou, né? Eu falei, sem grilo nenhum. A gente pode chamar sua mãe, a gente desfaz isso agora. Que eu não iria num lugar obrigada, sem saber o que eu vim fazer. Aí ele olhou para mim assim, não, mas o que você tem aí para mim? Falei, não sei, o que você traz para mim que te incomoda? Não, minha mãe que sabe. Não, mas eu não estou falando com a sua mãe, estou falando com você. E aí eu só sei que foi ótimo, ficamos as 2 horas. No final eu falei, você quer que eu chame minha mãe? Ele, não, pelo amor de Deus, não chame. Sim, tua tarefa ali foi conquistá-lo, né, por si Exatamente. mesmo. E não, realmente, os pacientes que vêm por indicação, a gente tem que vem por quase uma imposição da família, né? A gente tem que deixar ele livre e ver se vai, porque se não vai também é infrutífero, né? Total. Mas a pessoa não está preparada, né? Ainda, né? Aí no final eu fui levá-lo, né, na porta, falei, mãe, ó, tá entregue. Não vai falar, não precisa, ele tá tudo certinho aqui com a gente. Aí eu só sei que, quando volta, não, ele já sabe também, tá aí, ele vai falar. Aí eu só sei que no final ele olhou para mim e falou, posso te falar uma coisa, Bia? Eu falei, pode. Ele falou, a sua consulta é uma experiência. Eu falei, isso traduz em quê? É interessante. Eu achei aquilo, você falou de um encantamento. Eu falei a moeda de hoje, né? Exatamente. A moeda é criar uma experiência, porque as pessoas, elas muitas vezes não se lembram muito bem do conteúdo das coisas, mas se tu acopla com uma experiência,
aquilo ali exponencializa. É. Tanto que todo mundo sabe onde é que estava no dia do 11 de setembro. Com certeza. Porque acoplou uma emoção... Nesse é uma caso, experiência. negativa, mas também Tudo bem. acopla-se emoções Exato. extremamente Ativa o positivas. sistema límbico ali, amígdala, hipocampo, e aquilo ali gruda. Tanto que quando a gente dá uma aula, né, na época da faculdade, e a gente, sei lá, meio que sobe na mesa e faz algo diferente, e leva os alunos, como eu fazia, eu levava meus alunos para meditar e para dançar, né? Eu tinha uma conexão com a faculdade de dança da URGS, e para os alunos, eu dava aula de semiologia. Que legal, que eu acho importante. E para isso, para tu entrevistar e tocar no paciente, tu tem que estar bem com o teu corpo, verdade. com os teus movimentos, tu tem que saber improvisar, ter sensação de espaço. Então, a gente fazia várias dinâmicas que hoje eles não esquecem nunca mais. Mesmo eu tendo saído da URGS, eles me dão esse feedback. Pedro, Ficou marcado. como me ajudou. E hoje eu sou um médico muito mais que conecta do que simplesmente alguém que naquela época, né, se dependessem deles, eles conversariam assim, ó, como você está? Aí eu passei de resposta, entendeu? Porque... Ou então ficava na tela, que continua. E o que você tem para me dizer disso? Ah, tá, mas o tecladinho, tac. Hoje eu escrevo pouco, sabe? Uhum. Eu falo com os pacientes, depois eu faço um breve resumo, porque realmente desconecta muito essa questão. Se você não tiver essa conexão. Do registro. Exatamente. Por isso que eu admiro muitos psiquiatras que, para mim, têm um cérebro privilegiado. Né? Meu pai é psiquiatra, então eu entendo muito bem da capacidade dele se lembrar de dados de detalhes, sem anotar. Né? De detalhes. Depois de muito tempo. Vou te dizer como funciona É um pra mim. exercício isso ou é nato? Não sei, eu tenho déficit de atenção. Minha memória visual é Tá, imensa. mas daí tem hiperfoco. Hiperfoco total. Total. Eu era capaz de atender 14 horas e sair como se o dia estivesse começando. Se lembrando da mãe, da tia do cara. Não tinha fome, não tinha nada. Eu tenho que ser hidratada quando eu atendia. Porque eu podia passar o dia inteiro sem comer. E abrir a porta para finalizar, tipo, não tem mais nada e não sei o quê. As pessoas, meus funcionários, assim, acabou. Falei, tá, gente, só um instantinho, vou fazer um xixi. Uma coisa assim, o xixi podia ficar o dia inteiro. Era uma coisa esquisita que eu tive que começar a rever por saúde. Com certeza. Porque não era normal. 80% das pessoas que têm burnout amam o que fazem. Uhum. Eu não sei se tu chegasse a esse Senão ponto. não teriam, né? Exato. Eu não sei se chegasse a esse ponto ou não cheguei, não. A profissão não me adoeceu. Que bom. Pelo contrário, a profissão, esse privilégio de receber pessoas que falam de si mentindo menos. Porque o ser humano mente. Sim. Principalmente sobre si. Sim. Mas, em princípio, eles estavam ali para falar a verdade, porque eles precisavam de ajuda. Então, um privilégio sem fim. Eu aprendi tanto com os pacientes, eu te digo, eu sou uma pessoa muito menos estressada, uma pessoa muito mais tranquila. Descobri que o tempo cura uma opção de coisas. Se você não atrapalhar, as coisas a vida tende a ser um movimento que se faz sempre, se impõe. Então, assim, eu aprendi muita coisa com os pacientes. Mas eu acho, muito Pedro, grata. que isso que você falou, assim, da parte de psiquiatria, da parte de psicologia do comportamento, eu acho que tem muito do que você falou quando... o que aconteceu lá no 11 de setembro. Então, tem tudo ali, uma conexão, amígdala, tudo. Uhum. E eu acho que na nossa área, de uma certa forma, a gente pega muito ter que entender a história daquele paciente. Perfeito. Então, você vai... Então, sempre tem uma emoção, tem alguma coisa. E eu acho que é por ali que vai me conectando e fazendo com que eu não esqueça. Às vezes pode você falar assim, o Pedro Neuro, ele vai chegar, Pedro Neuro, mas se eu venho a foto, eu já me conecto totalmente com a sua história. Tanto que um dos motivos de eu chegar cedo no consultório é que eu para você rever ali. Stalkeio, entre aspas. Eu a entro ficha na rede social de todos os pacientes. Isso é tão interessante. Porque a gente vai entender muita coisa, Eu quero né? ver se eles têm filho, família, se eles curtem viajar, se eles têm cachorro, se eles têm animais, se eles curtem, enfim, hobbies. Não que eu vá enganar lá, você faz isso. Não, eu vi... Para o teu entendimento. Isso, e meu entendimento, eu digo, olha, eu vi que você se interessa por... E o paciente acha legal que tu viu a vida dele. Uhum. Tu mesmo agora falasse que eu saí da URGS em 2022, eu achei o máximo isso. Isso. A gente sente especial. De então, 2013 a 2022. Exato. 2013, 1º de janeiro. Isso mesmo.
E eu estava nos Estados Unidos, né? E fui chamado, porque o concurso foi 2 anos antes e demora, né? Até ser chamado, público, isso mesmo. né? E aí fechou todas. Eu estava lá com o Fregni, Felipe Fregni, que é um dos professores do curso em neuromodulação, que foi onde eu tive a minha iniciação ali. E fico muito feliz que vocês estão lidando com isso. Sim, Que é uma a ferramenta. gente foi no congresso em Brasília para te ver mesmo. Que legal. Que legal, fico muito feliz. Não, E mas é como verdade. você faz Você as já inspirava sem conexões, saber, né? Bacana. A forma como você falava ali, a gente olhava assim, falava assim, É. gente, é o que a gente gosta e o que a gente faz. Né? Conectar as técnicas uma na outra. Acreditar em Potencializar novas numa estimulação possibilidades. com terapia acontecendo em tempo real. Isso. Ou Né? com a gente fazia, né? Eu não tenho mais a empresa Nemo, né? Eu vendi para minha sócia em função desse novo Nemo. projeto. Aham. E a gente fazia na esteira, porque a esteira também... Isso eu lembro de você. Atividade física. Atividade realidade física, eu lembro. virtual. Para tratar fobias com realidade virtual e junto com a estimulação elétrica ao mesmo tempo, a gente mandava fazer filmes personalizados. Para fissura por comida também. Os É pacientes isso mesmo. A gente babavam assim e a gente inibia o córtex pré-frontal. simultaneamente, né? Simultaneamente. Isso é maravilhoso. Mas nós não nos falamos nessa ocasião. Não, Foi por detalhe. foi porque assim, a gente foi lá muito pontual, tinha outros compromissos em Brasília, tinha entendi. palestras para dar. Então a gente falou, não, vamos assistir o Pedro, A e gente saía. não conseguia passar o Você dia fez ali, mais né? de uma. Você Acho fez que mais você de fez uma. uns 3 dias. Eu fiz várias atividades. E é bacana porque, para mim, congresso hoje é networking. Também acho. E a gente aprende pouco com o mundo que nos oferece hoje os papers e todas as plataformas maravilhosas. Então, a gente acaba sabendo assim um pouco dos bastidores. Eu aprendi muito em medicina na fila do refeitório do congresso. Como é que tu faz? É. Então, estão voltando essas aulas, né? How I Treat, como eu Exatamente. trato. A própria Nature lançou um editorial. Estamos precisando de ensaios clínicos com N1. Que era uma coisa Verdade. proscrita nos congressos. Não pode ir lá de caso. Exatamente. Tá voltando Uma isso. rigidez, né? Por quê? Porque se ajuda um, pode ajudar milhões. Exatamente. Até porque existe uma ciência que é empírica. É empírica. Que começa empírica, e você fala, esse Totalmente. negócio está dando certo. Claro que a gente Aí mais precisa um. Claro que a gente tem que depois... um certo norte. Sim. Mas- Colocar de uma tal maneira, mas isso é para alguns, Ah, para todos, mas a gente não pode fechar os olhos de que está ocorrendo. que tá ocorrendo. Se são com 10, ok, com 10. Ocorreriam com 1.000? Não sei. Esses- Talvez a gente tenha que ver muitos outros colegas para a gente reunir 1.000. Esses dias uma paciente minha com uma enxaqueca que não se controlava com nada e já estava nos imunobiológicos e tal, melhorou com quiropraxia. Poucas sessões. O que eu vou Muito dizer? bom. Funcionou. Tu vai A lá gente no PubMed, não trouxe tem um nada. quiropraxista aqui, É. foi muito interessante. Aí teve gente, não, mas isso não é, não sei o que ela... Não tem Querida. estudo, mas tem fato. Mas tem fatos. E melhor. Né? E a gente está aqui para ouvir. Ninguém está dizendo que é uma certeza absoluta. Poderia Pelo não menos ter tive adiantado, experiência. né? Minha tensão também. melhorou muito, dor de cabeça que eu estava começando a ter por tensão. E quer saber? Pode ter sido a conexão olho no olho. Exatamente com ele. Também, mas isso Cara, também não é medicina. E como é que se mede isso? Então, essa é uma das Exatamente. limitações do modelo científico. Que a gente tem Tradicional. hoje. De sentir né? cuidado, parar um tempo para você. Pois é, o próprio AVC, né? Foi uma revolução no AVC. Houve realmente ganhos com a alteplase, que é um medicamento que a gente, para quem não sabe, né? Coloca intravenoso e abre o coágulo e o paciente realmente fica melhor perfundido. O oxigênio volta a Tem um tempo, né? um Para ser tempo, usado. 4,5 horas. Aham. Mas aí, até hoje, o único estudo que foi positivo foi feito em 95, que foi o NINDS. Até hoje não se sabe se foi por causa da alteplase ou foi por causa das unidades de AVC que foram criadas. Onde as enfermeiras e os médicos ficavam monitorando glicose, pressão, exames, e aquilo tudo... Será que ele melhorou pela alteplase ou por todo um cuidado que antes... Processo e um Porque na cuidado minha cuidado. época era assim, AVC deixa ele sentadinho ali, vamos Não, rezar. é quieto. 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 Exatamente. Não mexe nele. Não mexe nele. Entendeu? Regressão à média, teoria da regressão à média. Vamos ver o que reperfunde. Uhum. Mas o ambiente ele é muito importante. E quem é responsável por esse ambiente somos nós, terapeutas. Exatamente. Mas o paciente também pode
recriar e ser protagonista, que é um dos meus manifestos nessa obra aqui. Pois é, fala um pouquinho desse livro, que eu adorei. Esse livro, ele pode ser dividido em 2. Então, vamos lá. Tá? A primeira parte dele eu falo sobre os 5 Ps, né, onde é preditiva em função da nossa tecnologia hoje, que a gente consegue saber com uma certa precisão o que vai acontecer nos próximos anos. Eu estou falando aqui dos omics, genomics, microbiomics, transcriptomics, metabolomics. A gente pode saber o que vai acontecer, além da história familiar. Preventivo, porque eu tendo esses diz dados... aí os testes genéticos mesmo, Isso, os que a omics, gente tem, exatamente. Entre eles, mas tem outros também. Tem a ressonância de corpo inteiro, tem o DEXA scan, tem uma série de coisas que estão saindo assim a cada semana. Com isso, eu consigo ter uma prevenção mais assertiva. Com certeza. Individualiza, né? Se eu tenho um TP53, um BRAC1, BRAC2, eu vou fazer as minhas revisões mais periódicas, eu vou cuidar mais da minha saúde para que esse gene não abra, não ligue esse gene epigenética. Que pode ficar ali a vida inteira. Pode ficar a vida não inteira. teve o gatilho para se manifestar. Isso, que ficou muito conhecido com a Angelina Jolie, que mesmo sem ter a doença, ela tirou os 2 ela seios tinha de ovário. o gene, exatamente. Tinha o gene, mas tinha uma história familiar muito importante. Muito forte. Muito Da forte. mãe, né? Então, isso as pessoas pouco falam. E aí, o paciente vai se tornar proativo, não reativo. Porque o ser humano é reativo. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava com a minha bicicleta, a gente anda muito de bicicleta ali no bairro, eu moro no bairro Central, em Porto Alegre, muito de vento. E ela tava com um probleminha, e eu fui chegar lá para arrumar, e ele disse assim, olha, isso aqui vai estourar, se não mexer agora. E aí ele me deu o preço lá e tal, eu disse, não, eu vou esperar estragar. E De vez. Fui reativo. Total. Só que é uma bicicleta. É. As pessoas são assim com a saúde. Não. Eu digo que as pessoas são piores com a saúde, Pedro. Porque, por exemplo, muito todo mais. mundo Elas não compra um investem. carro e leva para as revisões. Exatamente. Que no início... O consultor financeiro... Exatamente. Não, tô falando do carro, que é mais básico. carro. Não tô nem O carro é um falando bom das exemplo. pessoas que já têm um consultor financeiro, que aí já limita muito uma fatia. É um carro. Mas um carro. Aí a pessoa vai lá, não, manual, primeira revisão, e não faz revisão nenhuma de si, do condutor do carro. Ele não é proativo. Ele ama mais a máquina do que a si. Ele é reativo, mesmo sabendo que ele tem uma vida, uma só, e mesmo sabendo que algumas doenças, depois que elas se instalam, é o caso do Alzheimer. O Alzheimer, eu tenho uma bronca com ele, porque, na verdade, ele se manifesta 20 anos antes. Os sintomas, quando manifestam, a doença ocorreu 17 e 20 anos antes. Você chama isso do pré-Alzheimer? Pré-Alzheimer. Fala um pouquinho disso, que eu acho super É importante. Como tem o pré-diabetes, Sim. existe o pré-Alzheimer, que é essa situação onde a pessoa tem um declínio cognitivo leve, tem aqueles pequenos lapsos. Ah, mas isso é normal e tal, porque estressado. E a Normal da idade. Normal da idade. E às vezes lá atrás já vem com a gente chama de foggy brain, que foi muito conhecido em função do Covid, mas nem sempre é só pelo Covid. E isso tudo, certamente, até fiz uma live com o David Perlmutter, não sei se tu conhece, Dieta da Mente. Conheço. Ele fala assim, não são só aqueles fatores de risco clássicos, tem muita coisinha aí que é já fator de risco e que alguns exames já estão fazendo diagnóstico de Alzheimer 17 anos antes dos sintomas clássicos. Aqueles sintomas de desorientação visoespacial, de não reconhecer lugares familiares, etc. Então, quando o paciente está com a doença de Alzheimer, ele está super reativo e vem no teu consultório. Por isso que eu fico muito feliz com alguns pacientes que têm história familiar e que estão vindo ao meu consultório aos 40 anos. Para falar assim, eu tenho uma história na família. Assim, é E bom. eu pergunto, tu tem alguma queixa cognitiva? Eu faço teste? Não. No momento, não. Não. Mas eu quero saber o que eu posso fazer desde já. Isso é bacana. Claro que isso é nata da nata, né? Das pessoas que têm essa consciência. Mas antes não existia nem isso. Nem então, isso. eu acho que Nem a se gente falava. A gente está começando a A semear. gente era reativo, era aquilo que os meus colegas me disseram. Fique doente e venha. Exatamente. Né? E daí pode ser tarde demais. Não querendo desmerecer, eu acho assim, ó, que a medicina tradicional e a medicina funcional integrativa, que trabalha, um é mais aguda, né? E a outra é mais preventiva. Necessária. As duas se complementam. Mas elas têm que ser Porque parceiras. o dia que se eu tô aqui com vocês, me dá uma dor no peito, eu vou querer Que leve direto leve numa emergência. um stent Exatamente. e abra meu coronário o mais rápido possível. Não quero saber de meditar ou de qualquer outra coisa. Exatamente isso. Então, assim, tem paciente para todo mundo, tem lugar para todo mundo. O que acontece é quando o cara do agudo
não sei por que não aceita essa medicina preventiva. Eu não sei muito bem por quê, não sei se por razões econômicas ou razões ideológicas, políticas. E também nós temos muitos médicos proativos que têm um certo ranço com os reativos. Não tem que ter. Também acho. Eu acho que é parceria. É parceria. E aí que tá a parceria ali, ó. A parceria tem que ser não só com o paciente, com os nossos colegas de todas as especialidades e de todas as áreas. Paciente difícil, Alex, Bia, eu crio o grupo no WhatsApp. Mas tem que ser. Que aí você bota o cardiologista, você bota o personal dele, você bota o fisioterapeuta, você bota o terapeuta ocupacional, você bota todo mundo. Porque a medicina tradicional, até não tradicional às vezes, não importa, há uma tendência de ser muito iatrogênica. Então eu resolvo um problema e crio 10, sendo que esses 10 são de outras especialidades e que se vire. Não dá. Então, por que eu vou começar a estatina, né, com prevenção primária para quem tem poucos critérios e que pode, eventualmente, afetar o nervo, a medula, o cérebro desse paciente que já está mal? Então, vamos conversar. Então, é esse tipo de conhecimento que a faculdade acaba passando por cima, porque o psiquiatra ou o cardiologista, eles não costumam ler revistas de microbiologia. Não dá tempo. Não. O currículo foi feito por Abraham Flexner em 1910, não mudou muito. Não. E o mundo? Muda a cada, sei lá, mês. A tecnologia a tecnologia dobra a cada 18 meses. E como lidar com isso? Com os sensores e como fazer bem uso deles? Não é tarefa fácil. E vou dizer, tem muita coisa que não vai vingar. Tem muito modismo, então a gente tem que estar sempre atento. Sim, nas novidades. Certas coisas você se lembra. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era mais jovem, não pode comer ovo por causa da gema do ovo. Gente, eu adorava ovo. Adorava um pãozinho na gema mole grande do ovo. É. Aquilo foi uma coisa. Hoje eu como ovo numa felicidade. O ovo foi 4 vezes capa da Time. Sendo vilão, mocinho, vilão e acabou com o mocinho. Mocinho de novo. Inacreditável. Então, é o conhecimento que vai mudando todo o tempo. Eu me lembro das minhas aulas da faculdade, dos professores, eram quase sempre as mesmas. Hoje, tu tem que mudar uma aula a cada mês. Com certeza. O maior desafio, hoje, o maior desafio de um curso online é tu estar modificando as aulas. Não, e tá atualizando. Atualizando elas, porque realmente, assim, é um desafio. Os alunos ficam perdidões e cabe a nós, eu acho que a nossa função também é dar esse norte, sabe? E saber dizer assim, olha, eu pensava assim, não é mais assim. E tem que ter essa humildade. Tem que ter. A humildade, né? Que é muito difícil dentro da nossa área. Eu acho que está melhorando muito. Eu acho que a garotada que está entrando, já espero que esteja entrando com outra cabeça. Mas era muito assim, a gente estava certo, e mesmo que não tivesse certo, fizesse pose de que estava certo e questionasse o paciente. Que ano desculpe? 1989. Que eu me formei. 89. Eu entrei em 93. Eu entrei em 83. Então essa época aí foi realmente uma época muito onde estava começando aquela questão da ortomolecular, tem vários nomes, né? Muito primitivamente, né? Com Hélio Povo, eu me lembro do Hélio Povo. E que a gente tinha um olhar assim, preconceituoso. A academia olhava, tipo assim, o que esse homem tá falando de vitamina C, Linus Pauling, o que esse homem tá falando de não sei o que? Isso aí é uma má influência. Eu me lembro que eu já estava nos cursos das mais influências. E muitas dessas coisas já estão nas diretrizes hoje clássicas, né? É o caso da coenzima Q10, por exemplo, na cardiologia. É o caso da low carb na endócrina, que foi muito combatida. Não entendo. Se o diabetes é uma intolerância ao carboidrato, como é que vai ter que ser um high carb? Mas é que tinha um remédio, né? Não, vamos não precisar pelo bom senso, né? Exato. O bom senso sempre resolve. Então, a verdade tarda, mas não falha. Gosto muito de uma frase que eu falo no livro também do Max Planck, que é uma frase triste, mas é real. Muitas vezes a ciência ela avança de funeral em funeral. É verdade. Não precisava ser. Poderia ser. Mas aconteceu dessa forma, muitas vezes. Mas eu me lembro lá na faculdade, eu queria me conectar com várias especialidades, porque a neuro tem, um dos motivos que eu fiz neuro é que ela conecta. Então eu fui lá na uro, na oftalmo, na neurooftalmo, neuro-uro,
e queria fazer seminários, e os professores já eram mais antigos. Eles diziam, não, isso aqui é... Não. Aí eu me lembro que eu olhava assim, quantos anos o senhor tem? Aí ele me dizia a idade. Tá bom, eu volto aqui daqui a uns anos. Triste isso, né? Pode até soar um pouco agressivo, mas é que... Era uma cultura muito forte. O tempo é exíguo e eu não tinha tempo de convencê-lo. Então, Eu acho bacana aqueles que lá na frente falam assim, eu entendi o que você quis dizer numa época. Mas tem aqueles que morrem dizendo que você abandonou a medicina, resolveu fazer perfumaria. Exatamente. Eu fui acusado de fazer perfumaria há muito tempo. Aí a gente tem que ter também... tá bem consigo mesmo. Com certeza. Para poder aguentar essas porradas, né? Mas essas porradas, às vezes, são um bom termômetro. Eu acho. Para você saber se aquilo mesmo, que ninguém vai mudar a sua maneira de... Não de ser, mas de buscar uma verdade. Exatamente. Eu acho que é nesse sentido. Eu acho que se tu não é muito, não digo criticado, mas questionado, é porque algo falha. Exatamente. Se você está indo contra os parâmetros... Claro que tem todos os graus, né? Tem as pessoas muito radicais e que se abraçam numa causa e ficam cegas para as outras. Então, a gente tem que ter bom senso, no caso. Não, e até isso que você falou, que eu acho super importante, não é? Eu vejo que tem gente que fala assim, não, mas agora eu só me trato na funcional integrativa. Sim. Eu falei, calma, amor, porque se você sofre um acidente, vai ter que ser Exatamente. a homeopatia tradicional. Isso aconteceu muito com a vitamina D, né? Tem gente, bom, eu vou explicar até o meu conflito paterno pela falta de vitamina D minha do meu pai. Não, aí também não dá. Entendeu? Exatamente. Então, calma, as coisas são várias frentes. Não fique nervoso. Só que você tem que ter tempo. A tua consulta eram 2 horas. A minha é 90. 1h30, né? Porque assim, e eu estudo ele antes. São vários questionários que ele preenche antes. Eu estudo ele uma noite antes. Então, nós temos que buscar frentes e aumentar o nosso baú de ferramentas terapêuticas. Não, e ter humildade de chegar para alguns e falar, olha, exatamente no seu caso... Eu não sei exatamente se vai dar certo. Total. Mas eu vou te explicar o que eu estou raciocinando, uma vez que a gente não tem nada pré-estabelecido. Fique à vontade. Isso aqui é off-label, mas eu quero saber se faz lógica para você. E nunca me eximir de, você quer o artigo? Eu mando para você, quer isso, quer isso. Tenha calma, não decida nada. E outra... que eu falo no meu livro, né? Um caso muito que vai contra essa frase do Max Planck, um médico de 79 anos, meu ex-professor lá da URGS, que foi na minha consulta com o paciente. Que bonitinho. Para saber o que eu estava fazendo e ele ser uma espécie de curador do próprio paciente. Sim, ir lá, levá-lo para que você pudesse, junto ali, vocês pensar. E o paciente ter acesso às duas possibilidades. Não que eu fosse enganá-lo e ele estava ali para ele não ser enganado, não, mas para ele ser o filtro. Exato. Mas às vezes nem o paciente consegue expressar o que ele tem. E aí aquele médico que já tem um histórico dele... Tem confiança. Tem confiança. Sentar ali para conversar com você. Olha, Perfeito. há 3 anos atrás aconteceu isso. Porque às vezes o paciente é leigo no assunto e não consegue passar realmente o sintoma dele. Muitas vezes o paciente, as pessoas ao redor e no futuro talvez os algoritmos vão conhecer mais sobre ele do que ele mesmo. Exatamente. O que é triste, né? Porque, por exemplo, assim, quando tu tá na dúvida entre um apartamento A e um apartamento B, tá? Vamos supor. Mas tu tem sensores que medem tua frequência cardíaca, teu grau de midríase, teu grau de suor, teu grau de... Enfim, tua biologia. E tu bota apartamento A e apartamento B. E tu sente mais pelo apartamento B, mas tu quer comprar o apartamento A, tu tá errado. Exatamente. Como é que tu sentiu? A emoção tá escolhendo ali. Tu entendeu? Uma vez eu fui comprar um carrinho de criança pro meu primeiro filho e na hora de pagar, de passar pela caixa, assim, me deu uma coisa no intestino, no estômago. Assim, não, eu não devo uma comprar descarga, isso. Né? Descarga. Uma espécie de uma desbiose aguda. Minha esposa perguntou assim, o que houve? Não sei, mas vamos esperar. E dito e feito. Comprou. Na outra semana teve uma feira de carrinhos de bebê e era o mesmo carrinho pela metade do preço.
Interessante Tem que se ouvir, isso. né? Tem. A gente tem que entender... Mas não com o celular na mão, né? Aí não é de ouvir. Aí não vai dar. Não, porque aí não está ouvindo. Ali você está sendo manipulado. Exatamente, exatamente. Você pesquisou um carrinho, vai vir uma avalanche. Então, o uso e o misuso das tecnologias, por exemplo, esse momento aqui é um momento inspirador para muitas pessoas. Elas terem esse do Palm Top aqui, está nos assistindo e tantos outros convidados. Agora, a gente sabe, né, dos níveis de overuse, de muito uso e de como isso tem representado um atraso, não só cognitivo, mas mental. Essa semana, a paciente tem uma médica que atende no lugar da Ana hoje, né? E eu tava lá na terapia com ela. Aí ela fez o questionamento assim. Aí eu comecei com a fluoxetina e eu tô tendo dificuldade para dormir e tô muito lentificada na parte da manhã. Aí eu falei, tá, quanto tempo que você já tá com a fluoxetina? Aí ela falou para mim, eu tô em torno de 20 dias. Tá, dentro desses 20 dias, o que veio acontecendo com você? Eu mudei de emprego, eu tô tendo que me dedicar muito. E, inclusive, meu diretor já me chamou para conversar e falou assim, para você pegar toda a estrutura da empresa vai levar 1 ano, então pode ir devagar. Aí eu falei, tá, e o que aconteceu nos últimos dias com você? Eu tive que ir num evento onde eu tive que me expor às minhas habilidades e me colocar muito à frente. E eu cheguei tarde em casa, no outro dia eu já tive que acordar cedo e tal. Falei assim, tá na hora da gente pensar um pouco. Será que é a medicação? Ok, isso daqui Pode tá ocorrer. aqui, eu vou conversar com a doutora Mariana sobre isso, tá? Mas vamos pensar que o seu comportamento tá tendo muitas influências vindo. Aí quando eu fiz ela parar e pensar, ela falou, sabia que ontem eu parei e percebi que eu tô começando a ficar dependente do Instagram? Eu tô ficando muito tempo quando eu me vejo. E quando eu saio daquilo, eu percebo que a minha mente está esgotada. Aí eu falei, então é esse conjunto todo que eu quero que até a semana que vem você pense comigo e a gente reveja. Vou conversar isso com a doutora Mariana. Sem dúvida, a gente tem que ligar o sinal amarelo. Mas vamos olhar o seu comportamento e as suas ações. As pessoas não se auto-observam, Alex, né? Acabou de me dar uma grande ideia. Porque eu criei o Score de Vida, tá? Que são 5 fatores que eu peço para o paciente dar uma nota de 0 a 10 para cada um desses 5. Acho que eu vou acrescentar um 6º. Quais são esses 5? Como é que é a vida conjugal, Isso. familiar, profissional, propósito de vida e emocional. Exato. E eu vou botar qual é o teu nível de engajamento em redes sociais. Exato. Porque a média disso dá um Se bom você perceber, você direcionamento. Pô, tem paciente meu que vem lá com média 2,5. Não fala com o pai, tá endividado até os ossos, tem um casamento tóxico, ou às vezes é um solteiro. Isso. Né? Das duas, uma. Tem um solteiro nota 10 e tem o casado nota 0. Então, assim, ó. E o cara vem com enxaqueca. Não, e ele nunca associa. E eu não vou saber essas 6 Não, ele não associa a ele. Sempre a culpa é do outro. Claro. Ou é o remédio que entrou. Ele organifica. Não é a alimentação, o excesso Uma das de coisas que açúcar. a Ana sempre coloca. Olha só, vamos começar a medicação. Mas vamos ver como está a sua vida antes. Porque às vezes começa só. É o remédio. Ou é isso. Começou a estimulação. Tudo isso é muito importante para a gente estar Porque a medicação aumenta a serotonina, de fato. Tá? Embora exija paire alguma dúvida sobre isso. Mas enfim, aumenta a serotonina. Mas por que a serotonina está baixa? Exatamente. Seria mais lógico saber isso. E aí tem alimentação, tem vitaminas, sais minerais, tem pensamentos, né? A Elizabeth Blackburn, junto com a Elisa Apple, não ganharam o Nobel por isso, mas escreveram 2 livros maravilhosos, mas de que pensamentos reduzem o telômero. Exatamente. Que é aquela perninha do DNA que quanto menor, mais doença eu tenho. E que a pensamento negativo é a coisa mais tóxica possível. Ela estudou 4. Ela estudou 4, tá? Hostilidade, ruminação, devaneio e pessimismo. Mas tem quantos outros? Muitos. Baixa autoestima, frustração profissional, amorosa. Raiva. Mágoa, Orgulho. Orgulho é danado, né? Exatamente. Ego. Um ego inflado. Você viu esse documentário, o último a maior música pop do Michael Jackson, do Quincy Jones,
Não vi. Que é como foi feita a gravação do We Are The World. Aham. E o Quincy Jones coloca um cartaz assim na porta. Deixe seu ego aqui. Sim, porque ali reunia Foram pessoas 47 ícones. da música. Tem que deixar. Tem que deixar, Senão- senão não vai rolar. Eles gravaram num dia, das 10 da noite às 8 da manhã. Fantástico. Ali eles É eram verdade. um só, um grupo. Senão, Porque não assim, ia. cada No um- mesmo sintonia, no mesmo propósito, no mesmo Exatamente. pensamento. E o Prince, que na época era o auge do seu Sim. ego, não foi. Não tinha condições. Mas acabou como acabou, Egóicas. né? Acaba Tão que é um triste, fardo. né? É um Um fardo. fardo muito grande. Então, gente, é muito mais do que medicamentos ou eventualmente dispositivos. É a pessoa como ela é e o seu background. E isso aí, às vezes, é difícil chegar lá no coração. Eu acho que a do coisa paciente. mais difícil, Pedro, dentro da medicina e dentro da humanidade hoje, é a pessoa aprender a se auto-perceber. São os sinais, né? Self-awareness. Exatamente, essa autoavaliação, essa autopercepção, porque a pessoa fica assim, mas você acha isso de mim? Eu falo, mas o que você acha? Não, não acho, não consigo ver. E aí você vê pessoas cada vez mais dependentes emocionalmente em relacionamento, Uhum. porque elas não se veem. É como se precisasse do outro, Uma certa miopia, né? uma miopia de si, né? A gente avançou na tecnologia de uma maneira fantástica, mas assim, esse olhar para si, a gente foi decaindo Não há totalmente. tempo, não há um E ambiente não há que hábito. favoreça. Não há hábito. Porque assim, o momento que eu ligo meu carro, eu ligo meu carro para pegar qualquer engarrafamento e agradeço se pegar. Porque eu falo assim, é porque eu tinha que estar olhando para o céu, eu tinha que estar olhando para as coisas. Legal. E aí eu sempre, hoje saí de manhã, eu falei, meu Deus, como é que você pintou esse céu hoje, cara? Tá lindo. Sabe uma Porque coisa? significa. Aí eu falei assim, era pra eu estar paradinha aqui mesmo. Outro dia eu tava vindo pra cá e disse que teve um acidente, teve não sei o quê, tá. Não Aí eu viu. falei, e aí você... Eu falei, não vi nada disso. E eles, não é possível que você não tenha visto. O Bruno também, eu falei, gente, você veio por onde? Por esse caminho. Então você tem que ter passado... Eu não vi. Eu tava tão ligada na música, na paisagem, que eu não vi. Eu falei, coisa linda, fui liberta de ver coisas negativas. Aparentemente um problema, mas transformou esse um problema numa solução, num insight, numa Gerou um reflexão. distrator e foi se desfocando daquilo. Aquela velha história dos problemas são oportunidades. Só Uhum. que poucas pessoas, eu diria, nem todas as pessoas têm essa visão. Tem né, que de criar um hábito. Isso é um hábito. Só de que o você hábito ter. depende do ambiente. É verdade. Então, por exemplo, né, eu gosto muito do Dan Bittner, do Blues 11, virei amigo dele, enfim, eu entrevistei ele no meu livro, fiz algumas lives com ele, mas ele diz o seguinte, que crie um ambiente cujas opções saudáveis não sejam as mais fáceis, que tu tá ali na mesa e tal, ou na sala, sejam as únicas. Vou dar um exemplo, estou estressado, vou abrir a geladeira e vou comer tudo, mas só se tiver o Mediterrâneo ali dentro, tá tudo certo, é menos mal. Exatamente. E a mesma coisa lá em casa, por exemplo, a gente não tem sofá. A gente fez questão de colocar puffs. E o controle a gente não quebrou, a gente tirou as pilhas. Então, para mudar o canal, a gente tem que fazer levantamento e agachamento. Sim, Entendeu? claro. Televisão no quarto, não precisa nem dizer. Se serve no fogão. Os copos, em geral, são bem finos para a gente não tomar tanto e atrapalhar Líquido. a digestão. Os pratos também não são aqueles pratões de buffet, né? Uhum. Ali. E aquilo faz com que tu tenha um hábito, mas baseado no ambiente que tu predispôs. Olha quanta coisa você trouxe ali, né? Não, Você não pode me estar mudando mostre. ali rapidamente. Eu me lembro disso. Que Eu uma tô me vez- movimentando, eu tô conseguindo Sim. ter uma atenção porque eu tô comendo. Fantástico. Comendo na mesa, que é uma coisa que também tá A coisa de raridade, levantar, né? eu quero comer mais, eu vou até o fogão de novo. Então, aquela coisa dos 20 minutos que o cérebro precisa para a gente começar a sentir a saciedade. Às vezes a gente come que não sente nem o gosto do que tá comendo. Não. A gente coloca, sente o primeiro porque é o primeiro gosto. E o último porque acabou. Especialmente quando tu tá no celular ou na televisão e tu tá aqui Isso. no momento automático e depois... mas como é que eu passei tanto do... Como é que o meu... Né, o abdômen tem me fascinado muito, o tamanho do abdômen, né?
Porque tem uma correlação com inflamação e, consequentemente, com doenças mentais, porque todas as doenças mentais são inflamatórias na sua base. Então, um abdômen masculino maior do que 94, medido no umbigo. Atenção, quem está nos ouvindo aqui. Medido no umbigo. Vamos lá, vamos aprender. 94 masculino. E mulher? Na mulher, 80. 80. Se está mais, você está inflamado, pelo menos do ponto de vista metabólico, visceral, porque a gordura atrás do umbigo ela é danada. E ela respinga no corpo inteiro. Então, uma das causas de inflamação, além da boca, pensamentos, pulmão, pele e outros desbalanços bioquímicos no sangue, é a própria gordura visceral. Que o DEXA Scan, que é um exame muito legal que eu uso bastante, às vezes faz o paciente enxergar. Tem um paciente que precisa enxergar, né? Precisa, Tem. São Tomé. Porque a segunda metade desse livro fala muito sobre o método MAP, que são as 7 semanas em que tu vai aumentando o teu número de passos, vai aumentando o teu tempo de prancha, que hoje a gente sabe que aquele exercício de prancha, ela trabalha 80 músculos e libera uma substância irisina que inunda o nosso cérebro com boas notícias. Então, tu fabrica teu próprio remédio, vai aumentando as tuas 7 pérolas da alimentação, que são os 7 itens alimentares mediterrâneos que eu extraí do estudo PREDMED, e tu vai aumentando o teu tempo de respiração. É verdade, para se sustentar. Eu adoro fazer uma pranchinha. São 4 tipos de respiração. Que eu evito falar em meditação, porque isso assusta, afasta o paciente, porque ele cria o imaginário da música, do incenso, da montanha no Tibete. Que imaginário! Não, eu digo para eles, eu fiz hoje minha respiração no Uber. Semana passada eu fiz da fila do supermercado. Mas eu faço caminhando. Eu sempre faço quando estou esperando o avião, até chamar. Já perdi avião por isso. Sala de espera do... Ou mesmo no carro. Sim, No engarrafamento? claro, engarrafamento. Fica só aqui uns movimentos abdominais e torácicos, vai contando e vai aumentando hipocampo, substância cinzenta, substância branca, diminuindo o cortisol, aumentando o aporte de oxigênio em 30%, diminuindo frequência cardíaca, diminuindo pressão arterial. Pelo amor de Deus, isso é uma neurocirurgia. Sem custo. Sem custo risco. Zero. Custo zero. Sem custo, sem risco e sem... Como é que eu falo para os pacientes? Sem custo, sem risco e sem... Eles têm efeitos colaterais, Sem efeitos colaterais, nada. Que tudo... Zero, né? Só que, de novo, tem que ter um ambiente, no caso, um ambiente que tu não tem um celular do lado, né? E que tu possa fazer, ficar assim, não tem nada para fazer. Não, sempre há coisas para fazer. Eu agora do aeroporto para cá, essa 1 hora maravilhosa, respirei pra caramba. Também botei em dia algumas coisas, né? Isso aqui é bom no Uber também, a gente tocar algumas coisas, mas a respiração, ela tá lá. Só depende. Você falou uma coisa fantástica. Às vezes a gente tá tão nesse automático também do dirigir, que a gente não vê nem o que está acontecendo. E quando você está no Uber, ou está no táxi, ou alguém que está dirigindo para você, você para e fala, nossa, mas isso daqui mudou, isso daqui não tinha aqui. O quanto a gente perde as conexões por a gente estar ali naquilo sempre maçante, é o que eu falo. Sabe, vamos às vezes desviar. Eu vou para o consultório, às vezes eu vou por dentro, às vezes eu vou pelas Américas. Isso faz a gente estar abrindo conexões de novo neurais. E digo mais, Alex, eu tenho insistido muito em fazer minha vida toda no mesmo bairro. Tipo Blue Zone. Isso é um privilégio. E eu caminhando, esse casarão vitoriano aqui, eu nunca tinha visto. Eu moro nessa cidade há 50 anos, eu tô com 49. Mas que interessante isso. Mas olha só. Essa coisa contemplativa. Tu vai conhecendo a cidade. É como quando tu viaja para algum país, né? A gente não viaja e vê as atrações de Uber ou de carro. A gente vai caminhando lá em Paris, em Milão. E vai andando, tem que ser assim. 25, 30 mil passos, by the way, né? Inclusive aqui eu falo dos 5 mil passos como aquele limite entre ser sedentário e não ser, 5 mil. E os 10 mil como aquele número que deve ser buscado para aqueles que têm história familiar ou que têm um ApoE4, um pré-senilina 1 e 2, são genes para Alzheimer. Esses caras têm que procurar dar 10 mil passos para fechar esses genes. Claro que o Alzheimer precoce é mais difícil, tudo bem, mas o ApoE4 é muito desligável. O gene, para quem não sabe, o gene ApoE4, ele tem 4 possibilidades de sair o resultado, uma melhor que a outra. Tem uma até que é protetora, que é o E2, E2. Mas quando dá E4, E4... arregaça as mangas e vai fazer um MAP.
Faça tudo que estiver ao seu alcance. Porque assim, ó, o gene tá ali e os números são preocupantes. Hoje, 1/3 dos idosos tem Alzheimer. Em 2050, metade. E se a gente pensar que a gente tem 8 milhões de idosos, É por aí. é por aí. É por aí. Então, Exatamente. assim, ó, é muita coisa. é quatrinho. Então, assim, o gene não muda, o que muda é o ambiente. É o que a gente pode mudar. É o que a gente pode mudar. Graças a... Imagina se fosse o contrário. Hoje se sabe que o ambiente é 80% e a genética é 20%. Imagina se fosse o contrário. Aí os genes não seriam elos frágeis, como eu costumo dizer. Seriam sentenças. Não, aí a gente não tinha por que estar vivo, né? Porque seria uma maquininha coordenada por genes e a gente não tinha exatamente. nada a fazer. Era só executar uma programação prévia. Exatamente, nos eximiria. Agora, claro que tem genes e genes, né, pessoal, para quem está nos escutando. Claro. Tem alguns genes de doenças monogênicas, que aí realmente, assim, fibrose cística, Tay-Sachs, Huntington, alguns tipos de Parkinson e Alzheimer, é difícil que a gente não os tenha, mas mesmo assim, sabe, Bia, Você ainda pode diminuir os danos. Postergar um pouquinho e tornar mais branda a manifestação da doença a partir do ambiente. Isso é muito legal, né? Isso É, eu acho isso que é é empoderador. Isso é empoderador. Isso foi a grande descoberta da ciência nos últimos anos, eu não tenho E dúvida. passa a bola pro paciente um pouquinho também. Porque o paternalismo do Hipócrates já tem 25 séculos, acho que deu, né? Já deu. Bastante. Tá, o Hipócrates tem muito mérito. Inclusive, eu visitei a ilha de Kos, na Grécia. Ele criou o primeiro spa que existe na face da Terra. Então, ele já tinha... É incrível como as coisas se perderam. Ele já tinha essa noção do corpo como um todo, mas aí... Quando tu começa a faculdade, tu começa na anatomia a ver o pâncreas, o fígado, e tu cria uma mentalidade setorizada, que depois se passa para as residências e se passa Para as especialidades, e a coisa cada vez vai mais... Setoriza. Então, na verdade, a medicina funcional integrativa é um resgate. Exatamente. Não é uma coisa nova, assim, coisa nova. Então, os vieses de incentivo... são um problema na medicina, porque quando eu entrevistei um CEO de um hospital grande, não vou citar, mas eu posso dizer que é uma das grandes capitais, e ele me dizia assim, e eu reproduzo essa frase em letras garrafais: hospital é que nem teatro, a casa tem que estar sempre cheia. Mas ultimamente tem estado super lotado sempre. Isso entendeu? que é o problema. Tá em superlotação. Não é o Você problema. vai numa emergência hoje de qualquer hospital, de qualquer rede, de qualquer capital. Tá É sempre com absurdo excesso a de demanda. Mente reativa. Exatamente. Agora, lá na Califórnia, no Kaiser Permanente, que eu entrevistei também o CEO de lá, o John Matheson, ele me disse que os médicos, os pacientes, os médicos cujos pacientes não internam, eles fazem lá eles recebem um bônus no final do ano. Isso é maravilhoso. Por não ter internado o paciente. Fora aqueles que têm o plano de saúde da Kaiser Permanente, que tem um relógio, e que quanto mais passos eles dão, menos eles pagam a mensalidade do plano. Isso é fantástico. Isso começou lá na Califórnia, que Isso foi muito legal. aquela região onde me abriu muito a cabeça de uma medicina mais voltada para a doença e não para a saúde. Eu acho que é mais voltada para o ser humano, né? Porque o ser humano passa... nascemos todos humanos, mas ser um ser humano passa por responsabilidade, por valores, por praticar valores, não adianta só falar, né? E começar a ter um pouquinho de sabedoria, né? Os números são um pouco decepcionantes, né? Agora saiu de que, metabolicamente falando, ou seja, pressão, perfil do açúcar, glicada, perfil do colesterol, todas essas questões. Apenas, atenção para esse dado, apenas 6% da população mundial tem tudo isso normal. 6%? 6%. Eu acho que a maioria não sabe, né? Porque, por exemplo, quando você pede hemoglobina glicada, insulina, que eu pedia sempre. A pessoa fala, mas a minha glicose, minha glicemia, tá legal. Eu falei, amor, isso é um marcador. Às custas de muito esforço. Olha, se isso aqui tiver errado, assim, 200, já tá horrível. Homocisteína. Homocisteína é um grande marcador. Grande marcador. E as pessoas estão se perdendo nisso e puxa vida,
É desafiador, mas nós não vamos desistir. Não, claro que não. Até porque eu acho que as Jamais. pessoas estão ficando mais conscientes. Então, eu acho que esses números são de hoje. Eu acho que daqui a uns 5... Mas pensa bem, Pedro, há 20 anos anos. atrás esse número devia ser infinitamente menor. Porque nem se fazia o exame. É, né? Eu me lembro, uma vez uma funcionária minha chegou, doutora, pode ver meus exames? Eu fiz completos exames de sangue. Eu falei, claro, hemograma e EAS. Aí eu falei, mas a sua médica pediu para quê? Para ver na menopausa, para ver não sei o quê. Eu falei, olha, você não tem infecção, você não tem anemia, nem infecção urinária. Eu só posso dizer Só isso. isso. Agora, vamos fazer um exame melhorzinho? Tem razão. Entendeu? Eu acho que isso reflete, porque antes se pedia hemograma, EAS e ponto. E ponto. Eu tenho uma foto do meu pai, ele já mais jovem do que eu, mas aparentando muito mais velho, comendo, comigo no colo, numa mão comendo e na outra fumando. Exatamente. A gente via muito isso, né? Então, vamos ser otimistas, realmente. Eu acho os assim, jovens estamos acordando da grande ignorância ou dos grandes erros que foi separar o corpo humano como se tudo fosse setorizado. Não é. O que o Henry Ford fez com a produção do carro foi feito com o ser humano. Carro. Exatamente. É para máquinas. Funciona para máquinas, não funciona para o ser humano. E o meio ambiente hoje é muito abundante, né? Então, a gente tem muita facilidade ao acesso à comida. Então, aquela época da escassez, cujos nossos genes são de lá, daí os nossos cravings, as nossas fissuras, porque o nosso gene ainda é quase neandertal, né? Vamos dizer... Nosso australopiteco. cérebro inconsciente, quer dizer, aquele que nós não dominamos, que é a minoria, ele ainda é primitivo, mas muito primitivo. Muito primitivo. E naquela época tu viu uma árvore de figo, que era o que tinha de doce naquela época, 10 mil anos atrás, antes da Revolução Agrícola, e dava morte a todo mundo. Claro, o craving de tipo, vamos fazer reserva desse troço porque não aqui. sabia quando é que ia ter de novo. Exatamente. Só que hoje a gente tem a K na segunda, cara. Nós temos aqui, ó. Tudo. Tudo. À Não, disposição. nós botamos isso aí, tá? Pra ver se a pessoa já tá mais evoluída. Passa o programa inteiro e não come. Não come mas tá. e faz a coisa. Devo, não devo comer, devo, não devo Eu comer. uso muito a regra 80-20. Aham. Né? então, muitas vezes a Tati, minha esposa, a gente vai numa janta com amigos queridos de noite. E uma das pérolas do MAP é evitar carboidratos à noite. Deixar tudo para o almoço. E a pessoa fez uma sobremesa da avó. Sensacional, né? Que foi da família e tal. Tradição total. E a gente já tomou vinho, que já é um carboidrato e tal. E tá tarde da noite, que a outra pérola é manter 3 horas entre o sono e A a última janta. refeição. Depois eu posso até falar 7 pérolas. Mas, e aí a gente vai ferir mais uma pérola. Mas a gente se olha, não, vamos lá. Comemos o bolo. O pudim. A sobremesa. A sobremesa. No caso, era um pudim, é o último que eu me lembro. E aí existem 4 estratégias para tu burlar o pico de glicose que vai te dar daqui a 2 horas. Que é um soco no teu cérebro e no teu corpo. Então, uma delas é fazer uma pequena atividade física logo após. Depois. Nos primeiros 70 minutos. Então... O que é essa pequena atividade física? Por exemplo... Seria o quê? Imaginem a cena. Nós comemos, que maravilhoso. Aí no carro estão voltando para casa. Vamos dar uma corridinha. Não, é que tá lá mesmo, a gente dá um tempo para não dar muito na vista e pergunta onde é o banheiro aqui? Onde é o banheiro? Primeiro vai eu, depois a Tati. É sempre essa ordem. E aí eu vou no banheiro e faço 20 agachamentos. Agachamento. Ou uma prancha, dependendo do tamanho do banheiro, uma prancha de 20 segundos, ou uma cadeira chinesa, aquela que tu te encosta. E o teu quadríceps aqui dá para fritar um ovo aqui. Aquilo ali queima a tua glicose que tu vai ter daqui a 2 horas. Não, olha, ponte não vai dar para fazer. Agachamento rola. Rola em qualquer ambientinho rola. Dá para fazer. E a gente puxa a descarga, né? Claro, Só para não nos internarem. Mas assim, Senão vão tem internar. 45 estudos. O vinagre, por exemplo, eu levo muito ele na minha mochila, né? O vinagre, uma colher de vinagre antes de uma refeição reduz 30%, 50% do pico de glicose. Olha. O vinagre de maçã, De maçã. Então não tem por que não usar, né?
A outra coisa que também faz com que a gente reduza o Antes de pico começar, é tu a gente respeitar... bota na água. Isso. Uhum. Faz um shotzinho de vinagre antes do almoço. 3 a 5 minutos Não, antes. antes de qualquer coisa que É, você ou vai... antes O de jantar café, é glicose, bem mais. exato. É bem mais. Eu levo muito para aniversário de criança. Ah, Por sim. razões óbvias. Eu só Vai tenho ter um o problema, eu docinho tenho que lá. arrumar uma maneira, porque eu sou muito desastrada. Então, o vinagre vai derramar na bolsa, vai derramar em tem que ter um alguém. vidrinho Eu tenho que ter especial. uma coisa Eu- bem eu- lacrada. Eu botei num floral de Bach, daí eu boto um conta-gotas. Isso é uma tá. ideia boa. Mas, por exemplo, a ordem que tu come, né? Se tu comer vegetal, gordura, proteína e depois o carboidrato, tu também reduz Melhora muito. 30%, 40%. Então, se tu fizer todas as 4 Gente, coisas... que dica de ouro, né? Não, são vamos coisas ter fáceis. Vamos muito entrar nas disso. 7 agora, que eu Nós gostei vamos, sabe para delas. quê agora? Para as pras perguntas, porque tem muita Bora. pergunta boa. Vamos lá, Pedro, Bru. nós temos uma comunidade que é Ser Humanos Sustentável. Sustentável. CHS não é banco, porque parece, Isso, né? parece CHS. banco, mas É verdade. E são de pessoas que têm ali, pessoas com faculdade, mas Leigos. leigos. O importante é que são pessoas que querem conteúdos e conteúdos bons como o seu. A gente sempre que o Convidado. convidado vem, 15 dias antes a gente joga lá o seu nome, joga os seus endereços de rede, orientamos que eles vão lá, façam uma pesquisa sem muita investigação. Sim. Sem seguir, para sem não dar seguir. bandeira, que estão sendo E aí, espionados. Eles, em cima do seu conteúdo, do que você fala, eles fazem as perguntas Essas perguntas. deles, os questionamentos. Tá bom? Pergunta 1. Quais são os principais danos à saúde associados a ficar sentado por longos períodos? E quais medidas podemos tomar para mitigar esses efeitos negativos? Excelente pergunta. O pessoal é bom. O sentar hoje tem um estudo publicado, se eu não me engano, no JAMA, de que o sentar é o novo cigarro. Então nós vamos ter que ver, porque aqui no podcast a gente fica sentado. Vamos Sentado. lá, isso Bruna, você levantou. muito nos interessa, Por quê? né? Não, Bruno? Porque por mais que a gente não fume tanto quanto a gente senta muito mais. E ao Sim. sentar, a gente comprime uma série de estruturas, desde vasos aqui de isquiotibiais, a músculos, que também eu contribuo para sarcopenia, que está associada à cognição e morte, mas também eu comprimo órgãos que vão estar mais propensos a desenvolverem tumores no futuro. Então, realmente, a mortalidade associada ao sentar demasiado, ela está bem caracterizada. Uma das coisas que as pessoas estão fazendo no Vale do Silício, na Alemanha, em Israel, são as standing desks. Então, esse podcast poderia ser, talvez, no futuro, com uma mesa, uma bancada. E não exatamente em pé, mas numa cadeira que tu fica semi em pé. Para descomprimir Exatamente. a posição. E para dar vazão. Mas isso também não... Mas também nós As podemos empresas- fazer 20 20 agachamentos, Também, a né? gente pode... Entre uma a entrevista gente e pode- outra. Exatamente. Tem os laborais das empresas, a cada, se eu não me engano, 2 horas, se faz uma série de 15 a 20 movimentos para poder justamente dar vazão Olha aí. a isso. Então, essa pergunta é muito importante. É uma epidemia de sentar. Principalmente Sim. a garotada digital, né? O povo do Especialmente digital os só programadores, trabalha e fica ali no... É muito complicado. Eu dou meia hora entre consulta e consulta para justamente poder... fazer Fazer esse movimento. meio que alongamento, É. meio que a flexão. Porque não dá para convencer o paciente de que a consulta vai ser em pé, né? Não, É, não isso dá. não Ainda dá. não. Nem podcast, imagina a Nem gente. podcast. Mas eu vou te dar uma dica, Pedro. De repente você pode, na hora que você vai para a última etapa, que é explicar, não sei, meio quase dar aula. Olha, eu venho de família de professores, educadores. Didática. Então, eu vou passar todas essas informações aqui em pé para Em você, pé. te explicando. Interessante. Também. Mais uma ideia. Tô saindo aqui com Tá várias vendo? ideias, Mas hein? troca de ideias é muito bacana. Porque eu no consultório faço isso, né? Os nossos consultórios todos tem têm sempre uma lousa. uma lousa de blindex. E a gente sempre, quando a gente quer falar sobre alguma coisa, A gente vai pra lousa. educou todo mundo assim lá. Exatamente. A gente vai para aula e eles esperam esse momento aula da gente. E outra coisa legal também, que nessas culturas que eu mencionei, ocupa espaço físico, né? Sim, Exatamente. sim. Mas então, eu espero que tenha sido Mas respondido. gostei também Não, pra respondeu, gente aqui. claro. Muito A bom. gente vai fazer agachamento. Eu Tá também. ouvindo, né, Bruno? Bruno, Te daqui a prepara pouco, aí. Na hora tá? que você estiver no ônibus ou no metrô e que tiver um lugar vago, fique em pé.
Isso, a gente já corre para querer sentar, né? Olha, eu quando viajo de avião, eu levo um elásticozinho que eu vou fazendo panturrilha. Ah, boa. Boa. Aí chego boa. no coisa, elásticozinho que você joga em qualquer Sim. mochilinha. Aí chego no hotel, às vezes a gente viaja junto para dar palestra. Aí eu chego, eu tô lá para cima, eu vou... Um, dois. Aí o que você tá fazendo? Falei, tô Vai fazendo virar malhando bailarina no O resultado outro. é esse, né? O resultado é esse. Vai virar bailarina. A tua idade biológica, sim, é muito melhor do que a tua A cronológica. gente também vai ao É, banheiro. tô batendo 58 esse mês. No se banheiro, Deus no quiser. banheiro do Parabéns. avião não vai dar pra gente Estamos deitar, indo. né? Mas... Não, Não dá pra fazer prancha. Dá pra fazer fazer prancha não Mas a dá. cadeira chinesa acho que dá. Dá. Isso, Eu exatamente. adoro prancha, engraçado. Não, mas Adoro. são dicas muito boas que você está trazendo aqui. Tá? Perfeito. São materiais que eu distribuo para meus pacientes. Os meus pacientes saem do meu consultório com uma apostila, né? Legal isso. Porque se sabe pelos estudos que quando tu sai de uma consulta, tu sai com no Muito. máximo 15% do que foi dito. Mas essa apostila é muito legal, como se fosse o manual do É carro. uma pasta manual. física. Olha o manual do carro. manual do Aí você carro. dá um manualzinho para a pessoa. Você teve na consulta com o doutor, mas aqui, ó, tem todo o Exatamente. manual. Isso. Eu faço O isso com meus script. pacientes de bariátrica. O script, né? Ele, quando tá ali na consulta comigo, eu vou falar, agora você vai para a parte da aula. Mas não se preocupa, não precisa anotar nada, porque tem aquele mais obsessivo que quer anotar Sim. no celular. Sim. O outro não dá conta. Eu falei, não precisa. Já tá tudo aqui. Já tá tudo aqui prontinho para você. Ah. A sua pastinha tá pronta para você levar para casa. O que Higiene vai do acontecer, sono, né? a higiene do sono, o que você tem que fazer 5 dias antes de ir para cirurgia bariátrica, como eu quero e por que que eu quero que aconteça isso. Vamos reduzir os talheres, os pratos e por que o cérebro... Legal, Vai legal. tudinho. Legal. Tudo ser, que né? eu falo vai ali naquela apostilinha. E no meu caso, né, como eu faço muita consulta online, eu dou esse material PDF. Isso. É, Olha é. que maravilha. E aí ainda digo, compartilhe. Exatamente. Mas doutor, Isso mas a aí. sua consulta, compartilhe. Com Compartilhe. certeza. Com certeza. Não se preocupe que não vai ser Porque isso. eu costumo, o meu discurso é esse, eu sou um médico de 2 consultas. A primeira, onde eu vou conhecer você pelos A seus sua dados. história. Depois o programa MAP, que é de 7 semanas, mas eu vejo o paciente em 24 para dar tempo dele errar, acertar, rasgar as folhas, voltar. O ser humano é assim, né? Sair da pista, voltar pra pista. E aí, resultado. Melhorou a inflamação, melhorou o score de vida, melhorou o score MAP, melhoraram os parâmetros Você aprendeu a inflamatórios. nadar. Cara, continue aprendeu a nadando. nadar. Continue Te vira, nadando. meu amigo. Não, continue nadando, Mas né? como eu viajo todo ano em busca de coisas novas, eles acabam consultando uma vez por ano para ver o que tem de O novo. que veio de Tá novo. certo. Atualização. Olha que coisa legal. Mas- Eles se conectam com você sabendo que você está sempre trazendo coisas Exato. novas. Por isso, eu não quero que seja um refém meu. É. Não, mas tá certo. Que é a É pra mentalidade, libertar. né? É pra libertar. Tipo assim, eu me lembro disso, né? Eu vou dar uma receita para tantos meses, porque para ele voltar. Você não pode depender de pacientes assim. Com Isso é certeza. ruim demais. Não é uma boa energia. Nem É, pra eles, nem pra gente. Vamos lá. Próxima, Bru. Há evidências que sugerem que a depressão pode ser considerada uma doença inflamatória. Se sim, como isso afeta o tratamento e a abordagem terapêutica para pacientes com depressão? Espetacular pergunta. É isso aí. É realmente não só a depressão, mas as doenças crônicas, 80% delas têm uma base inflamatória forte, inclusive as neurodegenerativas. Tanto que o Alzheimer tem 6 tipos, e os primeiros 3 é inflamatório, açucarado e misto, os 2. Então, nós precisamos trazer condutas, atitudes, suplementos, medicamentos, infelizmente, não se mostraram muito eficazes, né? Tratar ibuprofeno para depressão. Sim. Crônica, isso é uma coisa pra aguda. Exatamente, porque é uma inflamação crônica subclínica, né? Não é diferente da Exatamente. inflamação aquela do futebol, Isso, né? Do aguda. calor, rubor e dor, né? Então, sim, nós temos que ter uma mente, nós precisamos da inflamação, mas essa inflamação aqui é um problema e baixa os nossos níveis de neurotransmissores, os mais conhecidos é a serotonina, mas também os outros. A gente às vezes da dopamina, tem alguns antidepressivos que, dependendo da dose, tu afeta isso. Mas o melhor é atuar na causa, essa causa é a inflamação, que por sua vez tem causas. É ver o que tá gerando Pode ser, esse exato. material tão inflamatório. Pode ser déficit do score de vida, que são aqueles 6 critérios. Pode ser Sim. déficit do score MAP, que é o score de estilo de vida. Pode ser déficit de algum sais minerais. Por exemplo, eu tenho pacientes que melhoram simplesmente repondo o complexo B, diminuindo a homocisteína. E ponto. Tem outros pacientes que melhoram melhorando a boca, Uhum. porque ali
é um foco inflamatório, além de ter várias bactérias que penetram no cérebro. Então, a gente tem um cuidado muito grande com a boca e com todos os cantos do nosso corpo passíveis de nos inflamarem e piorarem a depressão em pacientes predispostos. A gente sabe que tem um componente genético muito grande também na depressão, assim como no TDAH, mas nós podemos fechar esses genes. Não, é a parceria, né? A gente não está falando assim, você não vai tomar nunca mais um antidepressivo, ou você não vai fazer uma estimulação magnética transcraniana para depressão, que é muito bom, mas você um belo pode, empurrão, né? Sim. Mas você pode juntar Mudar forças, né? forças. Perfeito. Próxima, Bru. O que são telômeros e qual é a sua importância para a saúde celular e o envelhecimento? Existem maneiras de proteger ou até mesmo alongar os telômeros? O pessoal olhou bem o meu canal. Eles stalkeiam, eu tô te falando. E você nem percebeu. Impressionante. Então, telômeros, tá? Eles já são conhecidos pelo Hayflick há muito tempo. Né? Mas a telomerase, que é a enzima que faz com que esses telômeros se movimentem, foi descoberto em 2009 pela Elizabeth Blackburn, que escreveu um livro que eu já vou dando uma dica aqui. O segredo está nos telômeros. Maravilhoso. Um tratado de estilo de vida baseado em Nobel. Não são dicas da revista Caras. Nada contra Caras. Tudo bem. É que às vezes tem aqueles questionários, e lá tem um questionário para saber qual é o tamanho do teu telômero. Eu aplico para meus pacientes. Como é que funciona? A gente nasce com um telomerão. São 10... Que é aquela tampinha que tem no nosso cromossomo. Exato, a pontinha. Imagina um cadarço. Quando você compra um tênis novo, tá aquele plástico perfeito. Exatamente, é a pontinha recoberta. Isso. Com o tempo, esse plástico vai ficando puído, e encurta e vai ficando uns fiapos. Isso mesmo. E esses fiapos causam verdadeiros curtos-circuitos no seu DNA, que produzem as proteínas que você precisa. E aí, abrindo as portas para as doenças crônicas. Então, o que acontece é isso. A gente nasce com um telomerão. Para vocês terem uma ideia, meu filho de 2 anos deve ter 10 mil pares de bases de tamanho, né? Dessa perninha do cromossomo. Mas à medida que ele vai envelhecendo, ele vai encurtando. Fenômeno natural. O que ocorre é que muita gente está com telômeros curtos além da conta. Que não é natural. Está Exato. sendo Para a faixa etária. Exatamente. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir ter os telômeros do meu filho. Nunca. Mas eu vou ter telômeros legais para minha faixa etária. E isso me protege horrores. Vamos proteger a pontinha do cadastro o máximo que a gente Por puder. favor. A gente pode alugar. Isso é uma coisa muito legal, porque coloca a genética novamente como algo passível de ser modificado. Então, a gente pode espichar os nossos telômeros. Estilo de vida é o principal caminho. Existem alguns suplementos, como astrágolos, tem outro T65, mas são apelos muito comerciais e também um perigo, porque se tu quer aumentar demais o teu telômero por vias artificiais, você pode também correr no risco de tumores. Exatamente. Então, é estilo de vida. Revisem os 10 itens do MAP, o MAP são 3 letras, movimento, alimento e pensamento, mas elas se desdobram em 10 itens. Então, esteja em dia com eles, mas também com seus 5, agora 6 itens de score de vida, né? Como é que estão os seus relacionamentos, que por sinal é o que mais aumenta telômero. Não precisa estar casado. Relacionamentos, né? Exato, não precisa estar casado nem ter filhos. Mas é chegar aqui, cumprimentar o rapaz, a moça e ter uma conduta, Gostar de gente, né? Gostar de gente. Gostar de gente. E isso foi uma das coisas que eu... Vou abrir o coração aqui, que eu mais enfrentei dentro da minha vida, porque eu sou russo, né? Então eu já tenho uma natureza mais... Sim, pelo sobrenome deu para notar. E eu moro num apartamento 2 por andar. Então, 5, 6 anos atrás, quando eu vi que o vizinho ia pegar o elevador... Você esperava ele entrar? Eu vou esperar. Não queria papo. Reservadérrimo. E com toda essa minha vivência, hoje eu sou o contrário. Hoje você falou assim, eu estava sendo anti-saudável comigo. Mas aí tem outro detalhe, não vale pergunta sobre o tempo. Aquela pergunta burocrática. Tipo, o tempo tá bom hoje ou tá ruim, né? Então, assim, às vezes eu me pego conversando com o meu porteiro e perguntando para ele como é que foi a trajetória dele até parar ali, naquele emprego. Onde ele nasceu, se os pais estão vivos...
Ou tu É pergunta... estabelecer um afeto que mesmo. coisa mais interessante tu fez Fazer esse fim de conexões semana. verdadeiras. Rildo, Exatamente. o nome dele é Rildo. Rildo. Rildo, o que tu fez mais interessante esse fim de semana? Eu sento ali um pouco. Faço assim com os motoristas de Uber. Papeie. Uhum. Mas sempre com uma levada em que você vai fazer uma troca real. Real, exatamente. Não dá Então, para ser formalidade. Exatamente. Isso aumenta telômero. Atenção. Que bacana, né? Aumenta, hein, gente? Tá? Gostar de gente, genuinamente, aumenta. Tanto que às vezes tu pega, né? O caso da Record de longevidade. Vocês conhecem? A Jane Calmen. Não. Ela sobreviveu 122 anos. Uhum. Tá? Ela morreu em 97. Ela foi namorada do Van Gogh. Olha, Só pra ter uma ideia. E ela fumou até os 117. Eu disse, puxa vida, só um pouquinho. Algo estranho aqui. Só que ela tinha essa parte de relacionamento muito forte. Ela morava em Arles, interior da França. Também lá... Era mais favorável, era mais favorável. E aí, depois fizeram a exumação dela recentemente e viram que ela tinha 4 genes pró-longevidade. Uma delas determinava também que o telômero não encurtasse, por mais que ela se provocasse. Então, tem que ter sorte hoje para chegar... Uma exceção também, né? Uma exceção. Então, é muito comum a gente dizer, né? Ah, não, mas o meu avô fumou até os 95 e tal, e por isso eu tô nessa. Não corra esse risco, por favor. Não vale a pena arriscar. Porque não é só viver, né? Viver bem. Isso é verdade. Fantástico. Próximo, Bru. Sou eu, né? Como o estresse afeta o cérebro e quais são os efeitos a longo prazo do estresse crônico na saúde cerebral? Existem estratégias eficazes para lidar com tudo isso? O estresse afeta o cérebro disruptando, quebrando o eixo HPA. Uhum. Hipotálamo, hipófise e adrenal. Que libera cortisol em altas quantidades. Que era um hormônio para ser liberado quando tu é assaltado. Agudo. Mas tu imagina isso cronicamente. Tu vai ficando... Que para agudo ele funciona Funciona muito super bem. bem. O Precisamos problema é quando ele vive o tempo todo Exatamente. como se estivesse Nesse numa alerta. guerra ou num assalto. O que acontece? O nosso sistema nervoso autonômico fica sobrecarregando todos os nossos órgãos de defesa. A nossa pico de insulina vai lá em cima, porque libera açúcar. A gliconeogênese, né, que é nosso próprio... A gente produz o nosso próprio açúcar. Não precisaríamos nunca comer açúcar. A gente faz o nosso próprio açúcar. E causa, então, dano. Danifica DNA, danifica tecidos. É um envelhecedor. Baixa imunidade, né? É um envelhecedor. E a gente vê pacientes que trabalham demais e tal, colegas teus do colégio, da faculdade, tu vê ele cada ano, ele envelhece numa proporção absurda. O telômero dele vai... Agora estou Cada rindo vez porque, assim, pequenininho. pior envelhecimento visível é ministro de Economia. Fico Meu Jesus do imaginando, hein? céu! Que insalubre, hein? Que insalubre é Eu esse? não E consigo não estou entender. falando deste ministro atual, estou falando de todos os Todos. ministros. Em geral. Cara, é uma coisa de um ano para o outro, você fala assim, meu Muda Deus muito, do né? céu. Muda. Até, não tanto em presidentes, porque são mais figuras Sim, alegóricas. exatamente. Mas nesses O caras que ministro pegam... da Economia. Pegam no... O Fernando Haddad, um homem tão charmoso, tu já viu está se isso? decompondo. Eu outro dia fui olhar e falei, Isso é um meu bom Deus. exemplo, tá? Isso é um bom exemplo. Não, estou do falando estresse. isso porque o Fernando Haddad sempre foi um cara muito bonito, muito estiloso. Outro dia eu olhei para ele, me deu uma pena. E tava com a cara batida. E ele ainda não chegou nos 65, né? Não. Porque Não. depois de 65, a gente envelhece 125 vezes mais rápido que um jovem de 25. Então também tem isso. Mas vamos lá. Uhum. Existem 122 estratégias anti-estresse 122. validadas Validadas cientificamente. cientificamente. Então, tai chi, qigong, meditação, respiração, olhar estrelas, dançar, escolha sua. Só Não precisa fazer as 122. precisa, Se você fizer gente. E outra, 5. não precisa fazer da moda. Isso. Qigong, tai chi chuan, É. estão na moda esses dois. Aham. Porque realmente aumenta o telômero. Vá na que você mais gosta. Já vai fazer uma Porque conexão. tem muita gente Olha, que... de 122 você não pegar 5 é porque realmente é uma má vontade muito E grande. assim, ó, gente, pague a si mesmo, depois pague as contas. Eu sei que é difícil, mas revise as coisas que você está almejando, priorizando, né? Ter isso, ter aquilo, ter carro, ter casa, ter isso. Aí, que é a síndrome da classe média, do conforto, né? Ganha um dinheiro aqui, aí tem que voar de executiva. Uhum. Não.
Leva o elásticozinho, quando eu também viajo econômica. Quando eu viajo, e eu posso viajar de executiva, porque eu tenho uma cirurgia na cervical que eu teria direito. Mas quando eu viajo com amigos. Eu falei, não vou deixar meus amigos ficar lá na frente, porque isso me faz bem. Eu vou ficar mais estressada longe do grupo que eu tô indo. Relacionamento. E eu ainda levo o elásticozinho e fico lá na panturrilha. Tum, tum, tum. Então, é o que tem que ser feito. Então, essas estratégias são bem eficazes. Existem outras estratégias interessantes também que estão super badaladas, que são as práticas desconfortáveis. São as práticas horméticas. Também são extremamente anti-estresse, mas assustam muitas pessoas, que é a fome, a exaustão e o frio. São coisas assim que... Claro que tem muito maluco da internet. Exagerando. Entra numas banheiras de não sei o quê. De gelo, né? Mas basta 1 minuto, por exemplo, de um banho frio focado na nuca, porque é ali que está a gordura marrom. É ali que está a estrutura nas costas, que vai te desinflamar e tem um efeito antidepressivo espetacular. Verdade. 1 minuto. 1 minuto. Vou tentar 30 segundos para chegar. Começa com 10. 10 segundos? Começa com 10 e vai aumentando 10 segundos por mês. Vai te ajudar muito. Então, gente, depois tem que ver lá no livro as possibilidades. Esse vai estar no meu novo livro. No novo livro. No Cérebro do Amanhã, ainda não tem título certo. Mas vem para esse ano? Iria vir, mas por causa do curso, acho que vai para o próximo ano. Já está no 7º capítulo, o livro tem 20, então está quase na metade. Perfeito. Próximo, Bru. Qual é a importância da hidratação e da ingestão de gorduras saudáveis para a saúde cerebral? Quais alimentos são ricos em gorduras saudáveis e como eles beneficiam o funcionamento do cérebro? Espetacular. Então, olha ali, ó, ele pensou água e gordura. São 2 das 7 pérolas, porque compõe 90% do cérebro. Gente, não é 60, nem 55, 45, é 90. Então, se tu já não tem uma Ferrari, um tempo, né? Vai fazendo que tu tem ali um carro mais... E ainda não tem gasolina, tem que botar. Então, hidratação é essencial porque ele é cofator de muitas reações químicas e ele compõe a estrutura do órgão. Tá bebendo menos água pra gente. Hoje ele tadinho. Eu ainda não enchi. Até se puderem aqui depois. Aqui. Tá, opa lá. Bora. Porque eu sou um agüero. E Por aí, favor. agüero eu falo com meus filhos, a gente inventa palavras, né? Então, enfim. E aí... A gordura, ela é extremamente anti-inflamatória. O cérebro, ele é composto por gordura, tem uma estrutura gordurosa, mas a gente não consome essa gordura, senão o cérebro ia esfarelar. Com certeza. Então, a gente precisa de gorduras poliinsaturadas ou monoinsaturadas, que estão no azeite extra virgem, no ovo, no avocado, no abacate, nas oleaginosas todas. Não é só castanha, gente. Todo mundo fica pensando só na castanha, mas não é. Tem macadâmia, tem pistache, tem avelã. Olha que coisa maravilhosa. Nozes de vários tipos. E não precisa ser aquela açucarada. Exatamente. Não, sim. Essa aí In que natura. anula. Né? In Por natura. favor, senão tá enxugando gelo. É uma fonte de gordura e de proteína maravilhosa. Desde que seja como tu falasse, né? In natura. Óleo de coco. O óleo de coco, o TCM refinado, eu utilizo muito. Agora, o óleo de coco, aquele de cozinha, eu utilizo muito mais para lavagem, bochecho bucal. Jura? Esse é milenar. Olha, eu não sabia. Isso aí é batata. Confesso. Deixa Dica boa Deixa hoje do também, lado tá do shampoo, enquanto tiver o banho, compra um daqueles kits de viagem, coloca ali e tá. Atenção. Óleo de coco. Óleo de coco. Aquele que a gente usa para fazer a comidinha lá, o arrozinho. Bem acessível. Que lá vai Bacana. ajudar a limpar a sua boca, desinflamá-lo por ali e matar uma bactéria que por algum motivo costuma dar umas voltas no seu cérebro, estimulando a proteína beta-amiloide, que a proteína beta-amiloide é um antibiótico natural, pouca gente sabe disso. Então, óleo de coco, sim, nesse sentido. Fantástico. Eventualmente, uma gordura saturada, nenhum problema. Regra 80-20. Mas há alguns estudos que são contraditórios com relação a esse tipo de gordura. As saturadas, mas as mono e poliinsaturadas, são aquelas que eu falei, devem ser muito... favoráveis. As raspas de coco também são legais. Pepita de gergelim, pepita de girassol. Até que nós temos mais gordura. É interessante isso porque a nossa cultura, por mais... A manteiga ghee.
A manteiga ghee é uma gordura saturada, pode ser utilizada também de maneira, mas não assim, se abraçar nela. Sim, sim. Comer a manteiga ghee, tem pessoas que eu conheço que fazem isso. Então, nenhum problema. Quando a gente pergunta para uma pessoa assim na rua, uma pessoa bem formada, e cita aí 5 gorduras boas, a gente dá uma engasgada. Porque o nosso repertório formado pelas novelas, por Hollywood, pelo senso comum, a gordura boa, meio que gordura ser gordo, a gente meio que não se empolga muito. Mas tem um livro do Mark Hyman que é Como a Gordura Emagreça. Então é uma mudança de paradigma importante que todo mundo tem que se autoprovocar. Começar a entender que tem gordura boa. Que as gorduras, na e verdade... que compõem não só o cérebro, o corpo todo, cada célula tem uma capa. Capa de gordura. De gordura. A dupla camada de gordura. Lipídica, dupla camada Você lipídica. tem proteínas ali entrando, mas Isso. a capa E é as gordura. proteínas são necessárias para a formação dos neurotransmissores. Então, proteína e gordura é a base da alimentação humana. E os carboidratos são interessantes porque geram certa energia, geram um certo anti-estresse e também trazem algumas vitaminas e sais minerais. Mas eu os procuro concentrar mais no almoço e menos nas pontas, onde são mais danosos. Mas escolher aqueles carboidratos de queima mais... Complexos. né? Um inhamezinho, uma batata doce. Se tu debuta, né, faz o desjejum já com algo doce de manhã, tu corre o risco daquela roleta russa. Porque quando cai a glicose depois que tu come alguma coisa doce, também cai serotonina. Aí tu fica, preciso de glicose. Aí tu fica naquela coisa e tu vai e fica desse tamanho. Então, de manhã também tem que ter muito cuidado com comidas açucaradas. O que se chama de um bom café da manhã? Um bom café, ele deve começar pelaquela ordem. Fibras, gorduras, proteínas e eventualmente um carboidrato, que vai ser a fruta, por exemplo. A fruta, não mate a fome com fruta. Isso é uma dica legal. Nunca mate a fome com carboidrato. Então você chega em casa, 6 da tarde, tem um pão ali que alguém comprou. Maravilhoso. Passe na geladeira, dê uma mordida numa cenoura. Cenoura tem que ter, viu? Sim. Cenoura é um alimento obrigatório. Deve ser dado pelo governo. Porque ele é crunch e ele tem algo de doce. Se tonalizar. Então, dá ali um tomate cereja e aí depois isso já vai aliviar muito o seu pico insulínico. Especialmente se botar ali Bom, o café grego, vocês conhecem? É uma piscina de azeite com tomate cereja, queijo feta grego, que é um queijo não pasteurizado, maravilhoso, páprica, manjericão e pimenta. Eu faço um café. Imagina começar uma manhã assim. Maravilhoso. Eu nos cafés de hotel, eu bato os avocados, quando tem avocado, bato os avocados, limão, boto umas cebolas, faço um omeletão e um café preto. É perfeito. Fantástico. Mas outra estratégia legal, assim, não se abrace em nenhum alimento. Agora descobri meu café da manhã. Tem que comer só isso. E vou comer isso 3 décadas. Não faça isso. Varie. Tá? E não se esqueça do 80-20. Uma vez por semana, nós vamos com os filhos para aqueles cafés lá, com chimia, tá tudo certo. É 20%. Com certeza. Senão fica... Não dá para manter, né? Exatamente. Você faz regras muito rígidas, você não vai manter. E em saúde, nada faz sentido se não for por décadas. Exatamente. Então, se você faz muito radical, não vai dar certo. É só ver os campeões olímpicos. Verdadeiros seres perfeitos, eles param de treinar 6 meses, estão que nem nós. Exatamente. Perde rapidamente. Próxima, Bru. Quais são os piores alimentos que aumentam as chances de desenvolver doenças neurodegenerativas como Alzheimer? E quais são os alimentos que devemos evitar para proteger nossa saúde cerebral? Disparado, qualquer alimento que aumente o pico de glicose e o pico de insulina. E dentre eles, a bolacha recheada. Aí é fatal. Ela é campeã porque, além dessa questão doce, ela traz muitos aditivos que são estrangeiros para o nosso corpo. Foram feitos por pessoas vestidas de branco, com capacete e pipetas. Pelo amor de Deus, isso pertence a um laboratório, não ao nosso intestino. Então, esses são os piores, tá? Para evitar Alzheimer, é isso mesmo. Evitar coisas que deem picos e que deem inflamação. O açúcar gera inflamação. E aí vem o quarteto do mal, né?
que é o açúcar, em algumas pessoas o glúten, Uhum. não tanto quanto a lactose, e o álcool, o famigerado álcool. Uhum. Que Que é pra- açúcar, né? que é açúcar, que é um carboidrato líquido. Exatamente. Que para as Blue Zones deu certo, né? O vinho deles lá, o Canonal. E também, se for beber vinho, escolha as uvas, né? Canonal, Sagrantino, Cabernet Sauvignon chileno, Tanat, Pinot Noir. Não perca tempo com vinhos brancos. Uhum. E com alimento, não tarde, não muito tarde, e sempre com amigos. Não se sabe se o efeito do álcool ou é dessa questão de relacionamento. Uhum. Então ficou turvo. Eu tirei o vinho da história, em termos de recomendação. Porque se você estiver numa confraternização com amigos, talvez isso lhe proteja por conta do bem que faz essa interação. Exatamente. Perfeito. Tá? Ele é utilizado muito anti-estresse. Às vezes eu pego pacientes que tomam vinho todos os dias. Uhum. E é compreensível, a vida é dura. Uhum. A vida é dura. E não é nada justa. Uhum. Deixa isso para Disney World. Os filmes da Disney que dizem que a vida é justa, você faz isso. Não é justa, não espere isso. E o vinho muitas vezes alivia, é um alimento conforto, como tantos outros. Então, muito cuidado. Eu diria, então, os piores alimentos são esses. Açúcar, lácteos, incomodam 70% por conta de fazer uma ruptura do microbioma. O glúten também pode fazer uma inflamação intestinal. Não estou falando de doença celíaca, mas tem espectros. E o álcool. E o lactose, e aí a questão de um bom queijo? Entra no 20%? Entra no 20%, mas se for um queijo não pasteurizado, ele até pode ser consumido com mais frequência, que é aquele queijo feta grego, que é o queijo de cabra, o queijo de camela, que agora entrou no mercado. Camela? São os queijos da Serra da Canastra. Serra da Canastra tem uns queijos maravilhosos. Que pecado até. Só que tu tem que consumir rápido, porque eles apodrecem. Tudo que apodrece é bom. Exatamente. E eles não são pasteurizados, então o acesso já não é tão fácil. Então, falando daquele queijo do supermercado, pegue os brancos aqueles e também vá com calma, porque tem aditivos, né? Muitos, né? O ideal é usar o supermercado só para produto de limpeza. E passar a frequentar mais feiras. Porque é tão gostoso, né? Você vê que o alimento é diferente da feira. Apodrece mais rápido. E o clima... A carne, até o frango da feira. E Peito até de frango. A relação com o feirante, né? Com relação com o feirante. Aquela alegria, aquele bate-papo da manhã. Bate-papo. Assim, Carlos, o que chegou aí? Olha, chegou o tal de um vegetal... Eu criei o termo salada sexy, tá? São 7 itens de uma salada. E um dos itens é gente estranha. Tem que ter gente estranha. Tem que ter aipo, agrião, alho poró, chicória, aspargo, dente de leão. Não pode ser alface, tomate, cebola. Sempre. Com certeza. Nada contra, é legal. Mas é legal tu ter um cara diferente ali pra dar... Vamos dizer assim, o intestino odeia tédio. E se o intestino odeia tédio, o cérebro se ressente com isso. Então é legal variar nesses vegetais, variar no seu azeite. O azeite também é um tema interessante, né? Quanto mais importado, pior. Contrário à crença. Quanto mais Argentina, Chile, né? Uruguai tem vários azeites, mas nós temos a grande... Lá no sul, né? A gente tem muitos produtores, então a gente tem esse privilégio. E aí a gente compra... Azeite nacional é bom. Porque foi feito mês passado. Entendi. Tá. Semana passada. Entendi. Enquanto que os que vêm de lá, não vou citar nomes, os que vêm os portugueses, tá? Principalmente os portugueses, que todo mundo deve saber o que eu estou falando, eles são trazidos em cargueiros, colocados em tonéis aqui no Brasil e vão sendo consumidos ao longo do ano. Então eles perdem as propriedades antioxidantes. Perdem todas aquelas vitaminas que eles trazem. É bom para cozinhar. Aí, ok. Mas para colocar na salada, que eu costumo dizer, né? Tem que pesar a mão. Não é fiozinhos de azeite. Eu costumo dizer que você vai estar no caminho certo quando você comer a sua salada, que vai ser um prato só para você, e ficar uma piscininha de azeite e depois você degustar gota por gota. O azeite. Se eu falasse isso 10 anos atrás, eu era preso. Eu já tô aqui, tipo assim, como é que eu vou fazer com vinagre?
É o vinagre. de maçã. Eu Como vou- é que eu vou Eu já bochechar sei o que o eu vou fazer. Eu vou óleo naquela de lojinha coco? de coisa de shampoo, mas eu vou comprar Não, tudo virgem. bem. O óleo e de aí eu vou te coco, dar. o óleo de coco que eu vou ficar assim, caramba, eu vou causar um acidente. Porque se eu bochechar e jogar no chão, o povo que vem tomar banho depois... Isso que pode- Pode ser também, pode Tem, trazer tem um que problema cuspir isso, no né? ralo. Ah, É, tá. tem que Vai se abaixar. direto ali, assim. Não, que tem já- que fazer ó o exercício, agachamento. ó o agachamento. Tem que fazer Ah, agachamento. tudo já bem. faz Agora agachamento. tá. Ah, Agora entendi, me... que tem todo um Não, contexto, agachamento, tá né? certo. Porque senão Porque senão tu- falar, eu vou fazer uma piscina Exato, ali. aí fica, tu né? resolve um problema e gera outro. Exatamente. Mas tem uma outra dica também que eu descobri recentemente, que é o chá verde, Uhum. tá? Mas o chá verde real, que eu descobri numa dessas lojas que vem com aromatizado com jasmim, Uhum. porque o chá verde roots, raiz, ele é muito indigesto. Misturado com 3 cravos da Índia, umas térmica de 400 ml que tu vai beber até meio-dia. Se sobrar depois do meio-dia, despreza, porque senão tu não dorme. Mas isso tem 80% de polifenol, que é um manjar para as suas bactérias intestinais. Mas é tão difícil achar chá verde genuíno. Eu, quando estudei no Chá Japão, verde. Tem que ser eu só loja especializada. tomava chá verde. E não é esse chazinho assim, não. É É. um troço verde, amargo. Esse aí que eu escapo. Não, vai comprar essa marca, eu dou a marca específica. E como ele é vendido em bolinhas, não sei se você sabe que tem alguns chás que são vendidos em bolinhas, a bolinha vira uma folha. Então eu consigo prescrever de maneira mais assertiva. Então, são Entendi. 10 bolinhas desse chá verde aqui, mais 3 cravos da Índia. Deu. Perfeito. De manhã. De manhã. Olha, vou ter que me readaptar. Vou ter que Mas trazer que aqui. coisa Não boa, pode, coisa né, boa. Isso aqui vai botar fogo nesse podcast, botar nesse chá verde. Próxima, Bru. O que é pré-Alzheimer e como Opa. podemos identificar os sinais precoces dessa condição? Existem medidas preventivas que podem ser tomadas para reduzir o risco de desenvolver Alzheimer? O pré-Alzheimer, né, como o pré-diabetes, é aquela situação em que tu tá reunindo vários fatores de risco, são 31 fatores de risco, que incluem não só questões de estilo de vida, mas também exames alterados, Uhum. mas também problemas auditivos, problemas depressivos. A gente sabe hoje que transtornos do humor são um fator de risco para demência. Então, tem uma coleção muito grande. Cigarro, deixa eu ver o que eu me lembro do questionário que eu passo para os pacientes. São 31 Resistência fatores. insulínica, não tem? Resistência insulínica, Aham. o grau de insulina, o Obesidade. grau de glicose, obesidade, que aí eu coloco IMC, embora seja um parâmetro, né, falho, mas é o que temos. Obesidade é um fator de risco. Insônia. Uhum. E os remédios para insônia também existe um debate. Aham. Então, é complicada a situação. O ideal é a gente realmente ter um estilo de vida que faça com que a gente desmaia no final da noite e ter métricas de sucesso que não é aquelas de trabalhar até a meia-noite e comer na cama. Isso não vai ajudá-lo nesse pré-Alzheimer, para sair dos trilhos do Alzheimer, né? Então, basicamente, se eu fosse reduzir, é estilo de vida. E Mas teriam sinais precoces? Você chegou a falar daquela névoa mental. O brain fog é um sinal. O brain fog. O brain fog é um sinal preocupante, Uhum. tá? Especialmente depois ali dos 40, 50 anos de idade. Tá? É um sinal preocupante. Então tem que investigar, tem que ir a fundo, tem que ver como é que está o tamanho do hipocampo. Hoje tem um exame que vê isso, a volumetria do hipocampo. Uhum. Tem os PETs, PET amiloide, o PET FDG, que também, às vezes pacientes precisam de um susto, né? Então tem vários exames que podem te dar uma noção de como essas coisas estão te afetando. Talvez você seja um sortudo, que faça tudo errado. Sim, mas E aí é escreva um livro exceção aos da 90 anos. exceção. E aí você pode escrever um livro dizendo tudo que você fez, mas dizendo assim, agradeço a Deus por essa Exatamente. genética Exatamente. que eu não esperava ter tido. Tá? Como é que chama? Roleta russa. Exatamente. Então, tem muita coisa que agride o cérebro. Então, tem que estar com tudo em dia. Movimento, alimento, pensamento, vitaminas e sais minerais, relacionamentos. Olha, a lista, ela são 31 fatores. Eu não tenho eles aqui para deixar para as pessoas, mas basicamente não tem problema. Quem quiser vai te procurar nas Vai suas procurar redes. você também. Você vai estar, com certeza, com esse conteúdo certeza. muito mais. Ou querendo denso lá fazer no sua seu- formação, ou tudo isso. Aqui a gente está só
despertando interesse, degustando. né? Legal. Inspirando pessoas. Outra forma das pessoas ficarem com isso na cabeça é tudo aquilo que ofender o seu corpo, que gerar algum tipo de estresse ou prejuízo no seu corpo, vai também prejudicar seu cérebro. É verdade. Então, alimente bem as suas bactérias intestinais e não tenha picos de glicose ou de insulina. A insulina corre atrás da glicose, porque isso aí vai lhe inflamar. E hoje o Alzheimer é uma doença inflamatória e açucarada na sua totalidade. Quase, né? Tem outros 3 tipos de Alzheimer, são mais infrequentes, que é aquele pugilístico, o cara que tomou porrada a vida inteira. Sim, que é o pessoal do UFC. Né? Exatamente. Tem um vascular, que é relacionado com a atrofia, e tem um muito interessante que é o infeccioso, que ainda não está claro, mas pacientes que têm muita herpes, que tem colonização por pneumococcus pneumoniae, que tem a porfinomonas gingivales, uma boca cheia de bactérias, isso também parece ter papel na provocação da proteína beta-amiloide, que é o marcador, né, que se tu for fazer uma necrópsia é o que tu vai encontrar em pacientes com Alzheimer. Quase que tentando desfazer aquela inflamação. Na realidade é isso, né? Que a proteína beta-amiloide, o que ele faz é tentar remover uma inflamação que ele não consegue. O Alzheimer é uma resposta a insultos crônicos. Exatamente. Só que tem uma hora que ele se defende demais e ataca o próprio cérebro. Exatamente. Como uma doença autoimune. Como uma doença autoimune. Exatamente. É uma bela analogia. Exatamente. Então não provoque seu cérebro. Seja um bom pai, uma boa mãe para ele, para o exatamente. filhotinho. Mantenha-se em dia com a sua saúde que vai dar tudo certo. Próxima, Bru. É você ou sou eu? Existe alguma evidência científica que sugira uma relação entre TDAH e certos alimentos? Muita evidência, cada vez mais ululante, né? Mais óbvia. E entre os alimentos que mais são geradores de TDAH, de novo, está o açúcar, mas os ultraprocessados. E esses aí deixam o cérebro completamente sem base, e tem sido um problema, porque cada vez mais as crianças estão sendo negligenciadas, os pais estão trabalhando demais, não há tempo para dar exemplo, e porque a alimentação é exemplo, né? O espelhamento alimentar. O espelhamento alimentar. Por mais que tu diga... Inclusive, até um fenômeno interessante que ocorre lá em casa, né? Os meus filhos me vêm comendo todos os dias o meu saladão, né? Um saladão, assim... Na piscina de azeite. Agressivo, na piscina de azeite. Eles vêm botando lá, eles ficam olhando, e eu juro pra vocês, eu nunca disse, filho, senta aí. Quer? Não quer? Nunca disse. O que tá acontecendo agora? Às vezes eu tenho que pegar a salada e comer escondido. Porque eles estão indo. Porque eles já jantaram e vêm em cima de mim. Aquela salada Incrível, bonita. Incrível. Eu fico feliz. Claro, tá fazendo a coisa certa. Eu dou pra eles e tal, os tomates e tal. Então, eles não têm TDAH. E os certos Mas alimentos... não é o TDAH em si, né? É saúde Pelo que eu tô mental em entendendo. geral, né? Eu acho que é no aquela geral. coisa de você começar a ter uma dificuldade de concentração, de atenção, de apreensão e de cognição mesmo, né? Eu não como bem, eu tenho TDAH. Não, então. eu acho que tem TDAH, tem que comer melhor ainda. E tem que se esforçar mais ainda na alimentação. E o TDAH tem um fenômeno bem interessante. Tem aquele TDAH escarrado, né? Tá lá na ponta. Do menino que entra no teu consultório, chutando as coisas, enfim, hiperativo, pegando tudo, teu esteto e tal. Esse cara não há dúvida. E tem um que não tem TDAH. Não tem hiperatividade. Não. Física. Peraí, pessoas, tá? Uma pessoa normal não vai constar por isso. Mas tem uma zona cinza ali complicada. E muito dessa zona cinza do cara, tem ou não tem? É um hiperativo, ou é um desatento, ou é os dois, ou é só desatento, né? Tem muito a ver com o ambiente. Dessa chuva de informações. Eu acho que o ambiente pode... Da cultura do multitasking. Não, isso aí não tem a dúvida. Mas isso E pode aí... piorar muito. Pode piorar, pode fazer pensar... E tem muito TDAH, atenção pessoal, que é o pico do iceberg. Que tu vê o TDAH, mas no oceano é um deprimido, é um ansioso, é um bipolar, é um paciente que tem um transtorno borderline. E que, né, o Guise de la Tourette, por exemplo, é conhecido, o TDAH é um
Ou das então tá features. ali também escondendo um TEA. Então cuidado com o TDAH, ele tem que ser avaliado por Muito profissionais. direitinho, é verdade. Que eu gosto muito das escalas neuropsicológicas, porque dão pingos nos is e nos fazem ter certeza de que é uma doença primária e não uma doença secundária a outras. Exatamente. Eu sempre chamo TDAH primário e TDAH secundário. Exato. Mas, de qualquer maneira, uma boa alimentação vai ser bom para os dois. Mas para para o secundário é todo mundo. determinante. Agora, imagina tu, Bia. Se tu tivesse teu consultório todos os dias, aqui, livros, internet, palestra. Tu não seria uma TDAH? Eu sou mesmo, eu sou primária. Mas eu sou uma tu ia TDAH. piorar muito, exponencializar a tua doença. Como chegou uma hora que eu falei, aqui, isso aqui. Então tem pessoas hoje que me chamam para tudo. Tu poderia ter usado a Ritalina. E continuado nessa história. Eu hoje não uso nada. Usei uma época, hoje não uso nada. Não, Há é um muito medicamento tempo. válido. Não, enfim. sim, usei uma época, com 20 e poucos anos, usei até os 30, depois eu só usava na revisão dos livros, porque na hora de produzir eu me atrapalhava até. Sim. Eu acho que e depois eu fui adaptando a vida, alimentação, atividade, e eu falei, não estou precisando. Mas o que as pessoas querem hoje é ritalinizar o mundo. Exatamente. Colocar como flúor na água. Exatamente. Não. Então, assim, não é por aí. Vamos nos inspirar nos europeus, né? Do slow, fast movement. Exatamente. Então, é só tu ir para a Europa, tu vai ver lá que eles descem do bonde de uma outra forma. É tudo... mindset. Não, e acaba que dá efeito, entendeu? Dá efeito. Aumenta a cognição, engraçado. A minha cognição tem aumentado com a idade. Outro dia eu estava pensando, e eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, então a gente tem as reuniões de brainstorm. Eu talvez seja uma dos que falam mais, o Buru agora está participando, que eu acho que ele se soltou. E eu estou sempre com uma ideia, o pessoal, peraí, mas a gente não botou execução aquela? Eu falei, anota. Tá aqui, eu tenho que falar. Tu tá sem distratores, tu tá reunindo tudo que tu fez do 0 aos 30, que é o apogeu de conhecimento, de abstração, depois dos 30 aos 60 é realizações. Cara, eu tô conectando coisas. É sabedoria com conhecimento. Eu acho sabedoria, eu acho que uma coisa... Ela te atalha. O próprio... Tem horas que eu junto dados que estavam ali, mas nunca tinha que estavam soltos. Exatamente. O Roberto Marinho fundou a Globo aos 64. Exatamente. Depois de perambular e de ver o que dá certo e o que dá errado, errar bastante. Os próprios gênios aí, Bach, Mozart, Picasso, pintavam e faziam suas obras muito bem, mas só foram desabrochar, a média, se eu não me engano, é 11 anos. De labuta. Labuta mesmo. Assim, eu sempre brinco quando... se o sucesso for bater na minha porta, vai me encontrar trabalhando. Eu vou dizer, segura um pouquinho, daqui a pouco eu te atendo. Porque eu não vivo correndo atrás. Exato. Não vivo mesmo. Aquela frase assim, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Eu não sei de quem é essa frase, acho que é do Tiger Woods. Que treinava que nem um... a exaustão. É a exaustão. O dono do KFC, o coronel, esqueci o nome dele agora, começou o KFC com 73 anos. Olha aí, ó. Olha aí. Começou, hoje é uma das maiores redes, né? Se não for a maior rede de franquia. É o que a gente planta para depois conectar. Esse é um belo exemplo também. Não é? Próximo, Bru. Doutor, quais são os principais motivos para o aumento dos transtornos mentais, como TAG, transtorno de ansiedade generalizada, em pessoas cada vez mais jovens? Perfeito. Estilo de vida, né? Foi publicado agora lá pelo grupo do Christian Killing, de Porto Alegre, um estudo que envolveu, olha só, 1 bilhão de dados de jovens. Do mundo todo? Do mundo todo. Tá. Foram 156 países. E realmente revelando esse dado aqui. Eu postei, provavelmente ele viu esse post. E assim, não é coincidência de que está piorando a saúde física dos pacientes, na mesma medida que a saúde mental. Com certeza. Porque cérebro é físico também, é corpo. Então, eu coloco muito na conta desses transtornos mentais a questão física, a questão ambiental também, digital. Que a gente falou mais cedo. O digital é danado. E eu diria que são os principais, sabe? Então, os pais, aí entra os pais novamente, né?
tem que ter uma vida mais presente, tem que ter uma vida mais... delegar menos. Mas eu ainda acho que, cultura dos assim, seus filhos. é difícil a gente falar dos pais, porque os pais também não sabem. É, Eu digo, assim, que a gente tem que inspirar os jovens. Os médicos têm que inspirar os jovens. Eu acho que a gente tem que inspirar colegas, ok, mas os jovens é necessidade de pensar Potencializar ele. na gente depois que a gente não estiver aqui. É um cérebro que tá para ser moldado, né? Exatamente. E os adolescentes são muito conflitantes, mas quando você captura eles fazendo vêm um com jogo você. ao contrário, cara, é pro resto da vida. O teu trabalho era com Eu adolescentes. fazia com tudo de idade. Eu tenho paciente, hoje que eu sou avó de paciente, que traz o filhinho, que traz adolescentes que hoje estão no mundo. Eu falei, eu quero vocês longe daqui. Se eu fiz um bom trabalho, eu quero vocês me mandando mensagem. Estou vendo o pôr do sol aqui na Austrália, lembrei de você. É isso que eu quero. Esse é o parâmetro, né? Exatamente. Eu quero vocês mandando felicidades, erros, acertos, mas pelo amor de Deus, vão voar. Entendeu? Não é aqui que a magia acontece, é lá fora. Lá fora. Senão a gente fracassou. Eu fracassei, você fracassou. É. Né? A gente sempre teve isso. Então eu acho que a gente tem uma responsabilidade de inspirar crianças. Verdade. E eu estou falando como um todo, entendeu? É que a gente está sempre pensando no imediato, né? Eu tenho que ter... Claro, que senão, se a gente não pensar assim, tu vai ter um apagão de médicos e profissionais liberais. Eu falo isso já há uns 10 anos. Falei, vamos ter um apagão de bons médicos, de bons psicólogos, de bons enfermeiros. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas a gente tem que ter alguém, muita gente aqui, mas aqui também. Perfeito. Senão, a perfeito. internet está cheia de gente que está influenciando crianças para comer besteira. É. Então tá errado, mas tudo bem. E são alguns outros projetos. Próxima, Bru. Como o propranolol pode auxiliar pacientes que sofrem de fobias? Quais são os mecanismos de ação desse medicamento e em que situações ele é mais indicado? Esse é um post que eu fiz sobre um paciente com aracnofobia grave e que uma holandesa ofereceu para ele 40 miligramas de propranolol e pouco a pouco, ao longo da semana, ele foi se aproximando do animal. E ao final, acho que, se eu não me engano, de 10 dias, ele estava com o animal na mão! Acariciando. Tá, Interessante. o propranolol é utilizado em palestras. Sim, tem gente com fobia social que usa antes, né? Mas eu já vi colega fazer uma queda de pressão. Exato. Eu sempre digo, já teve uma professora lá que usou o propranolol e caiu no meio da tese. A gente tem que ter muito então, cuidado. Tem que usar antes e tal. Tem que testar Tem que testar, antes. ver se você Exatamente. está adequado. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo chegar comprando propranolol, Exatamente. pelo amor de E Deus. ele tem basicamente 2 mecanismos de ação, tá? Ele tem um mecanismo que ele, de certa maneira, ele pulveriza, ele deixa menos ativa a amígdala, que é uma estrutura reptiliana profunda do cérebro, responsável pelo nosso medo. E essa amígdala, ela tem uma conexão muito forte com o sistema nervoso autonômico, que é aquele suor que a gente tem, que provoca suor, midríase, que aumenta o nosso intestino, a nossa frequência cardíaca, e que, de certa maneira, perpetuam a ansiedade, tá? Incluindo a fobia. Logo, é uma bela opção, não única. Para quem que tem chama? uma amígdala Adjuvante. hiperativada. Isso, a amígdala hiperativada é uma bela opção adjuvante. Aí vem a questão do tudo ou nada. Né? Jamais, com a complexidade humana, nós vamos resolver problemas complexos com uma linha de pensamento ou com uma bala de prata. Não existe isso. Não Se alguém existe está te isso. vendendo isso, pode ter certeza que esse alguém está equivocado. É que tá equivocado. E você está equivocado de acreditar. Na medicina, talvez balas de prata sejam apenas as cirurgias de redução de fratura, tal. Sim, Isso é inegável. Entendi. Mas agora, nas questões clínicas, é uma mix de coisas e o propranolol, os beta-bloqueadores, né, da linha dos OLs, né, timolol, pindolol, esmolol, metropolol, o carvedilol, cuidado com os OLs da vida. muito recentes, que são os mais caros. Mas, assim, com a supervisão, obviamente, profissional, você vai poder contar com mais uma possibilidade sobre a supervisão médica. O estudo, né? enfim, foi publicado
É bem bacana. Legal, bacana. Próximo, Bru. Qual é o papel das vitaminas do complexo B na saúde cerebral e na prevenção de declínio cognitivo? Maravilha. Então, as Bs, especialmente a B12. B12, B6 e B5, e B6, perdão, que vem B6. pela piridoxal 5-fosfato, elas são, eu costumo dizer que são vitaminas genéticas, epigenéticas, porque elas doam uma parte da sua molécula, que é um metil, ao nosso DNA, que produz proteínas interessantes. E reduz um parâmetro que está muito consagrado como fator de risco para doença neurovascular e cardiovascular, que é a homocisteína. Uhum. Então, quanto mais eu tiver bem de complexo B, menos eu vou ter homocisteína, que é onde eu quero ficar. Uhum. Menos de... Eu gosto de menos de 7, os livros falam menos de 9. Então, essas vitaminas, elas alimentam o cérebro por essa via, porque o complexo B, ele realmente está associado reduzido a uma série de transtornos mentais, por conta dessa relação entre produção de proteínas interessantes que edificam o cérebro, mas também com a sua relação com a homocisteína. E a vitamina D entrou nessa lista, hein? Mas você falou B12, Principalmente. B6 e a piridoxal fosfato? A piridoxal 5-fosfato é a parte ativa da B6. Da B6, Isso. tá. Na Então, forma... Isso. Então, B12, piridoxal fosfato, qual foi a outra? E a B9. E a B9. Sendo que B9 não é folato, é metilfolato. Metilfolato. A B12 é Uhum. metilcobalamina e não a cobalamina. Exatamente. Que hoje, felizmente, já se pode tomar via sublingual. Exatamente. Porque nós somos da época da... Nem me fala. Nossa, Traumático. e dói, hein? Tomar B12, tinha aquela rubra. Você lembra da rubra? Nossa! Uau. Eu nem sei o que aconteceu com as ações dessa empresa, mas depois que o sublingual apareceu, ou seja, o fármaco entra direto na veia, né, sem precisar passar Vai, pelo vum. Na tubo digestivo. Exatamente. Então, eu tenho o meu kit, eu tomo todos os dias para manter a minha... E você colocaria a D também aí. A D saiu agora um estudo que ela afeta a homocisteína. Olha que interessante. Quanto menor D, maior a minha homocisteína. Então, Olha, é uma outra vitamina interessante que depende da exposição solar, né? Sobretudo. Exatamente. Mas a salada também, né? A salada sexy, ela ela é tem, sexy, ela é maravilhosa. ela tem micronutrientes, fitonutrientes, polifenóis, antioxidantes, anti-inflamatórios, gorduras boas. Tem os fermentados, que é uma outra história, que são bactérias boas. Boas. Uhum. Então, gente, acaba que é uma... Tem muitas E possibilidades. vitaminas de A, D. Tem na De salada. AD. A, D. Uhum. Então, é uma farmácia. Sim. Interessante. É uma isso, farmácia no prato. Mas interessante, por exemplo, quando eu estava no início, né, da psiquiatria, a gente usava muito B1, B12 para paciente alcoólatra. Uhum. Mas muito É. se fazia A intramuscular. B1 tem que usar, É. porque senão tu pode precipitar aquela síndrome de Wernicke-Korsakoff. Exatamente. É, A gente e- trabalhava muito. Eu me lembro que o professor Oswaldo Said falava sempre isso. Faça sempre, faça Então, sempre. tu cria uma espécie de um AVC de ponte. A Exatamente. mielinólise E pontina. funcionava. Funcionava. Às vezes o cara nem deixava de beber, mas É. as consequências se tornavam um pouquinho mais atenuadas, né? Verdade. Próximo, Bru. Você. Quais são os sinais e causas do mal de Parkinson? Como a progressão dessas doenças é monitorada e quais são as opções de tratamento disponíveis atualmente? Bela pergunta, porque apesar de ser uma doença neurodegenerativa, é uma das doenças que mais respondem ao estilo de vida. Que legal. A doença de Parkinson tem 3 tipos. Tem aquela que é só rígida, aquela que é lenta e aquela que é tremorígena. E tem um mistão. Uhum. 4 tipos, na verdade. A instabilidade postural pode ocorrer e a demência ocorre em 15% dos casos, à medida que a doença progride. Como é que a gente tem que fazer para que ela não progrida? Várias vitaminas, suplementos, estilo de vida, algumas atitudes interessantes, como o ping-pong, Interessante. A coordenação? os bastões nórdicos, Uhum. maravilhosos, porque também Uhum. Tem o... tu malha, né? Uhum. Eu utilizo muito com meus pacientes também para Parkinson, a mucuna pruriens,
que foi comparada com a Prolopa num paper famoso do Neurology. Na mesma patamar? No mesmo, eu boto junto para poupar a levodopa. Sim. Porque a Prolopa, que é o remédio padrão, né? A levodopa, depois de 5 anos de uso, ela começa a dar efeito colateral. Exatamente. E já não dá mais. Então eu uso a mucuna para poupar a Prolopa, que a dose máxima seria 10 comprimidos, eu fico nos 3, 4. Quanto enfim. menos, melhor, para você ter Exatamente. uma margem. Exatamente. Né? E aí, claro, vai depender muito da particularidade do paciente, porque o paciente não é uma doença, o paciente é o Luiz que tem a doença, ou a Maria que tem a doença. Então a gente tem que olhar para a Maria e ver outras coisas, por exemplo, se ela tem uma resistência insulínica, se ela tem uma disbiose, que é esse desequilíbrio Que estaria intestinal. piorando tudo. Né? Porque, inclusive, tem 2 ou 3 estudos que eu discuti com o Francisco Machado, que é um grande neurologista de Minas Gerais, uma inspiração para mim, de que a doença de Parkinson começaria no intestino. Já estou ouvindo isso bastante, sabia? Então a gente tem que olhar o intestino com uma maneira muito delicada para o Parkinson. São aquelas pessoas que têm o intestino mais para preso Ontem eu li uma coisa... Não se sabe se é constipação ou prisão de ventre é consequência... já é a doença. Exatamente. Ou é um fator de risco. Exatamente. Claro que todo mundo fica um pouco assim, porque as pessoas são constipadas, em geral, por má alimentação. Mas ninguém pode, a gente tem que fazer cocô todo dia. Exato. Não, as pessoas... Eu me lembro quando eu atendia, eu falava, sempre estava lá, né? Tipo assim, como é que você... como é que é a tua relação com o teu intestino... tá falando do tipo 2? Falei, não, como você quiser. Como é que você faz cocô? Aí a pessoa falava assim, olha, é bem razoável. Eu falei, o que você chama de razoável? Eu vou ao banho de 3 em 3 dias. Eu falei, isso é razoável? Porque tinha uns que falavam, eu não vou de 10 em 10. O cocô é igual a xixi, gente. Exato. O cocô é igual igual a xixi. Não Exatamente. pode. Porque tu acumula toxinas e que são danosas a todo o corpo, incluindo o cérebro. E o que ajuda? A hidratação, gente. A hidratação. Boas gorduras também ajudam muito. Saladas. Elas são muito detoxificantes e quelantes. É verdade. Então, elas expelem metais pesados, que são outras coisas que eu tenho encontrado muito nesses pacientes, especialmente o manganês. Falava cádmio, muito de cobre, alumínio, né? mercúrio. Exatamente. Então, às vezes eu tenho que quelar esses pacientes e, de novo, vai depender um pouquinho da individualidade, mas, de novo, né? O estilo de vida é o carro-chefe. Não tem como fugir. Você tem um corpo e esse corpo precisa de cuidado. Dança, especialmente o tango. Para Parkinson? Para Parkinson. Que Paper publicado na Green Journal, porque exige equilíbrio, exige inteligência, exige antecipação, exige sensação de espaço. E também a relação, né? O tango é uma coisa que você faz uma relação com o teu parceiro de dança. Porque é uma não outra tem coisa. Como. Você olha no olho, você tem que estar atento aos movimentos. Interessante. Então, assim, claro, o paciente que compra essas ideias, ele vai se beneficiar, mas tem pacientes que não compram, então a gente tem que respeitar também. Tem outras opções, né? De atividades. Eu quero só fármaco. Tá bom. Ok. O paciente virou um cliente, né? E o cliente sempre tem razão. Eu costumo dizer que eu sou um médico garçom. Você vai se adequando ao menu. Não, e eu digo uma coisa sempre... Quero tudo, bora! Que a gente, o médico é do tamanho do que o paciente solicita da gente também, né? Se você fala, olha, isso aqui é bacana, mas isso eu não faço. Eu tenho que me diminuir como médico, ok, mas a gente tem que ser... Por isso a participação ativa do paciente. Porque ele me faz mais médico ou menos. E por isso uma coisa que está faltando no currículo médico, que é entrevista motivacional. Que o médico do futuro, ele vai ser aquele que vai entrar no coração do paciente. Do paciente. Que vai fazer com que ele, eu vou seguir esse cara, não porque ele tem aqueles diplomas ali atrás. Exatamente, pendurado. Ele é legal. Que ele desperta em mim vontade para alguma coisa. Vou fazer história de tango e bobagem, vamos fazer. Exatamente. Ping-pong. E, de repente, transforma a vida. Total. E aí vem a transformação. Perfeito. Tá, então, futuros médicos que estão nos escutando, ou veja o que move seus pacientes, o que sejam move. legais. Exatamente. Não serviçais ou simplesmente, né? Pronto, é isso. Faça qualquer... Não, fale de gente pra gente. Eu ainda acho Abra mais. seu coração. Eu quero ser uma velhinha que as pessoas gostem de estar perto.
Eu não quero ser rabugenta. Eu não quero ser uma pessoa que alguém vai ter que me tocar ou trocar minha fralda, sei lá, seja o que for, mas que faça isso cantando. Isso é o objetivo. Porque é o objetivo da senão velhice, né? nada De que os valeu filhos a tenham pena. prazer. De estar Vamos perto. lá na avó, vamos lá. Exatamente. Ou se não está perto, mas mandar uma boa energia, mas ser uma pessoa rabugenta. Faz mal para a saúde, faz mal para os outros. Aí vem uma analogia, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai enrijecendo Exatamente. todo o corpo. De maneira geral, artérias, ossos, articulações, os próprios órgãos. E a mentalidade tem uma tendência a enrijecer. Então, essa preocupação em estar... Que a gente tem que tentar se melhorar envolvendo em isso. atividades diferentes, novas línguas, novas experiências, viagens. E rir. Eu acho. Quem me faz rir, me leva para qualquer canto. Ria Quem tudo, não me né? faz rir, Ria tudo. não me leva para tomar um picolé na esquina. Não Ria leva. tudo. Não leva. Próximo. Verdade. Quais são os fatores de riscos mais comuns para AVC e como identificar os sinais de alerta de um AVC em andamento? Tá, vamos separar essas Porque dá em muita... duas. Então, assim, os mais comuns para AVC é hipertensão, tabagismo, diabetes, obesidade e a famosa colesterol alto. Só que o colesterol alto ele vem de um estilo de vida ruim. Então, na verdade, ele é um marcador de estilo de vida ruim. Então, voltamos para o estilo de vida. Esses são os principais fatores de risco. Tem um sexto, que é o maior de todos, a idade. Sim. Porque eu posso estar fazendo tudo errado, mas eu tenho 22 anos, não vai me acontecer nada. Nada. Tá ali firme, nada vai me acontecer. Vai acontecer. Agora, tu vira ali os 60, aí vem o avalanche. Tá. Então, esses são fatores de risco, como vocês viram, todos controláveis. A não ser que tu tenha um Alzheimer, um AVC genético, daí por sangue grosso. Aí tem uma investigação genética que, eventualmente, tu vai ter que ser anticoagulado por um bom tempo. Para identificar os sinais de alerta, tem uma sigla que é utilizada por paramédicos, que é o SAMU. SAMU. Tem o SAMU aqui, né? Sim, por isso que eu tô falando. nacional. SAMU, fica fácil da gente então, decorar. olha lá, ó. Quando você tiver uma suspeita que seu pai, que sua mãe, que seu avô tem, eu vou bater aqui. Sim, não tem precisa madeira. bater, mas mentalmente a gente isolou. Se tiver uma suspeita, tem que ser rápido. Tem um atrás ali, se você quiser. Então tá. Tá, mas se tiver, e é a segunda causa de morte, né? É infarto, AVC e câncer, então não é tão infrequente. E a gente tem que ser rápido por causa daquele tratamento que tem que ser feito em 4,5 horas. A gente faz o SAMU. S de sorriso, então a gente pede para o paciente sorrir. Para ver se há o desvio. Exatamente, para ver se tem uma assimetria, tem que estar simétrico. Eu costumo colocar uma caneta aqui para ver. Cuidado com quem tem prótese, porque às vezes dá uma assimetria pela prótese. Então tem que ter esse cuidado. Depois o A é de abraço, que lembra um abraço, mas na verdade tu pede para o paciente botar as mãos assim, como se fosse te abraçar. E aí o paciente tem AVC, em geral, ele dá uma quedinha aqui. Num dos lados. Às vezes ele não cai, mas ele vira. Mais um sinal. O M vem de música, que tu não vai pedir para ele cantar, mas tu vai pedir para ele falar alguma coisa. E a frase que eu mais gosto, que eu acho mais desafiadora, é 3 tigres tristes. Tá. 3 tigres tristes. Eu já internei um paciente uma vez, porque ele foi bem na primeira, no sorriso, foi bem no abraço, mas não foi bem na frase. Depois viu que não era, porque realmente tinha um problema ali, vocal, intrínseco. Mas, na dúvida, vamos checar. E o U de urgência, né? Vamos lá. Se tiver algum desses 3, já PEC liga. pelo excesso. Já liga para... Já tem que ligar para tudo estar preparado para fazer o tratamento, porque tem que fazer uma tomo antes. Então você tem 4 horas ali, mas tem que chegar, fazer a fazer tomo. Porque se a tomo der um pouquinho de sangue, ele não é... Não vai poder. Ele não é elegível, exatamente. Exatamente. Então, se a gente dá palestras, os alunos fazem, né, aqueles mutirões das praças, em São Paulo, em Rio, no Porto Alegre, qualquer lugar, né, os alunos vão lá para ensinar o SAMU. Legal isso. Bem legal. Próxima, Bru. Pesquisas recentes apontam um aumento nas internações e mortes de mulheres devido ao abuso de álcool, ultrapassando os números dos homens.
quais são os danos específicos que o álcool causa no cérebro e por que as mulheres parecem ser mais afetadas Muito que os legal. homens. Bem legal. Muito bacana. legal essa pergunta. Porque as mulheres estão bebendo realmente Então, como se não houvesse especialmente amanhã. Depois da depois da pandemia, que aumentou 60% no global, mas as mulheres foram mais. A mulher realmente... não, o álcool, tá? O álcool, ele agride o cérebro diretamente e indiretamente. Diretamente porque ele realmente causa diminuição do fluxo e atrofia cerebral. Indiretamente porque ele causa desnutrição, déficits nutricionais. Vou falar assim B1, mas também exatamente. todas as outras Todas as outras. que são ruins pro cérebro como um todo. Tá? Além de danificar outros órgãos. Além de fazer pico calórico. Pico calórico. Ainda tem isso. Ainda tem isso, tá? Realmente um carboidrato líquido. Tá? Prejudica o sono, hipertensão, taquicardia, etc. E aí a questão da mulher, tá? A mulher realmente, ela deu uma guinada nos últimos anos, não sei especificar exatamente quando, mas que passou a assumir vários papéis ao mesmo tempo. Inclusive de mãe do marido. É verdade. Às vezes a gente vê o marido em conluio com o filho, que mãe chata, jogando joguinho. Isso mesmo. Então, aquilo que era o pai para fazer disciplinador e a mãe mais CEO, Acolhedora. a mãe é CEO. Aquilo ficou tudo na mulher. E essa pressão da performance, o álcool acaba sendo Um suposto aliviador que não alivia. Exatamente, só perpetua e piora. Então, pode ser que exista essa explicação psicossocial da questão do aumento do número de alcoolismo feminino. Então, é uma questão da gente se organizar, né? Como tudo que é novo, a gente tem um tempo para se organizar. Quando o cigarro chegou, lá na década de 40, 50, foram necessários 15 mil artigos para que houvesse leis. Para isso. Para isso. O digital vai ter lei. Pode ter certeza. É uma questão de tempo. 5 anos o celular vai desligar. Depois de um certo tempo de uso. E essa questão da mulher também. A gente vai ter que ver. A Noruega, a Escandinávia é líder nisso, né? A igualdade é a igualdade mesmo. Quando a mulher se afasta por estar grávida, o homem se afasta ao mesmo tempo. Porque acontece o seguinte, o homem e a mulher estão indo, galgando carreiras, daqui a pouco a mulher engravida. E fica isso aqui, ó. Então, de novo, aí sim nós dependemos de leis governamentais de cima para baixo para poder equalizar isso. Eu não sei se até que ponto o Brasil tem essa maturidade ainda. Por enquanto não. Por enquanto não. Agora, né? a mulher é muito mais sensível aos efeitos danosos do álcool. Sim, também tem essa questão biológica, porque tem um corpo menor. Exatamente. Então, realmente. Temos mais tecido de gordura do que os homens, né? Absorve mais. Absorve mais. Tempo. Exatamente. Então, Coincidiu tem que tudo ter isso. cuidado. Tem que ter cuidado. Coincidiu tudo isso. Próxima, Bru. Recentemente tomei conhecimento de um estudo japonês que, reunindo 72 referências, revelou a existência de um novo eixo entre osso e cérebro. Como essas descobertas podem impactar os pacientes com desafios ósseos e cerebrais? Melhor coisa para o osso é a atividade física. Músculo. Né? Atividade física é que o músculo que protege o osso. Exatamente. Então, tem a conexão músculo-cérebro, osso-cérebro, intestino-cérebro, mas tem alguns fatores ósseos que realmente são liberados durante a atividade física que são neuroprotetores. Durante a atividade física, para a questão óssea mesmo. Exatamente. Outra coisa que está despontando como algo interessante e que é acoplado à vitamina D é a vitamina K2, MK7, que ela é chamada Waze do cálcio. Como se fosse GPS, mobiliza né? o cálcio das artérias para o osso. Não tem nada muito confirmado, mas em alguns estudos isso tem reduzido o tamanho da placa da carótida e das coronárias. E melhorado a estrutura óssea? O osso fica... o osso fica mais... As duas coisas. Fica mais saudável. Então, fica a dica aí de olhar para o osso como algo também, não apenas
uma carcaça ali passiva, pra mas, manter a estrutura. mas também Nada algo... é tão passivo. Não, porque nada é Dentro de do graça, corpo, né? Exatamente. E tudo se comunica, Tudo- pelo amor tudo de se Deus. comunica. Eu acho que todas as células do nosso corpo se comunicam e a gente nem sabe. Não sabe. Deve ser uma E- fofoca. E como a gente não sabe, o estilo de vida, ele acaba fazendo as coisas... A gente a gente não nem sabe imagina. tanta coisa, né, que está acontecendo. O nosso corpo é um caldeirão bioquímico. Eu fico pensando a conversa das células com as bactérias. É. Devem falar, nossa, esse palhaço hoje aí, ó, tá comendo tudo errado. E nós aqui para trabalhar. Nossa, e o fígado, hein? Não, Pobre do imagina, fígado. os hepatócitos, deve Ah, ser tipo fígado assim, olha, não- bactéria, vê se você resolve aqui que eu Não tô para dando conta. de trabalhar. Eles devem conversar. É. Próximo, Bru. Ah, vamos Nós lá. chegamos no momento pipinho, Mas Pedro. muito boas perguntas, hein? Não É. é? É bem selecionado Agora, mesmo. o povo já vai... do momento que o episódio for no ar, o povo tá liberado É. para Legal. seguir mesmo. O Pipinho é o nosso mascote. Ele foi desenvolvido pelo Gabriel e filho da Ana também, né? Ele, desde quando foi desenvolvido, ele tenta seguir uma alimentação saudável. E o principal dele, que mantém ele em pé, é o conhecimento. Então, ele está sempre aqui com a gente, escutando bons conteúdos. E com isso, ele preparou algumas palavras-chave que a Ana vai jogar para você, meio como um ping-pong. Tá. E que ele já tá. jogou aqui para mim. E que ele já está mandando ali para ela. E ele é muito tranquilo. Se você não quiser responder, Se passa tiver alguma e vamos coisa pra que outra. não veio nada na cabeça, passa. Pode Tá. passar. E se Ele é quiser bem fazer uma educado. complementação, também pode. Como tá bom? você quiser. Vou hidratar meu cérebro. Isso, Hidrate, vamos porque lá. ele gosta também. Olha, eu já tomei 2 canecas. Ah, Eu maravilha. também. Vamos lá? Vamos. 1. Longevidade. Longevidade não é só anos de vida, é qualidade de vida. Então não adianta ter uma vida longeva sem qualidade. E para isso, é tudo isso que a gente discutiu hoje. 2. Se pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Autorrespeito e autoconhecimento. Porque essa é o segredo para que a gente trate bem não só a nós mesmos, mas as pessoas que estão no nosso Ao entorno. nosso redor. Perfeito. 3. Motivação. É descomplicar o complicado e transformar vidas. 4. Um desafio. Atingir o maior número de pessoas num mundo tão cheio de distrações e que, enfim, cada um quer ter uma atenção. Então, realmente o meu esforço é impactar cada vez mais pessoas. Tá conseguindo. E são os motivos de eu estar aqui, né? É verdade. Com certeza. 5. Complete a frase. Ter saúde é... Uma coisa é certa, não é a ausência de doença. Perfeito. Ter saúde é ser capaz de viver na sua plenitude, dependendo da sua década, é de se relacionar bem e de chegar no final da vida e pensar, valeu a pena. Perfeito. Uma virtude. E para mim, a principal virtude é o autoconhecimento, viu? É o autoconhecimento e uma coisa que tá vindo, que é a outrospecção. Você fala muito em introspecção, né? A outrospecção, quer dizer, tentar enxergar o mundo sob os olhos dos estranhos, conhecer os estranhos, lidar bem com eles, tratar bem estranhos. Eu acho que tratar bem estranhos é uma grande virtude. Legal, isso é o que a gente tá falando, né? Gratidão. Começa de manhã cedo, quando a gente abre o olho, tá vendo, depois se mexe. Eu acho que são pequenas, grandes coisas que a gente tem que realmente, não da boca para fora, mas Sentir isso. sentir isso e desfrutar dessa vida tão rápida e que para que a gente chegue no final e tenha um final digno e um menor grau de sofrimento possível.
Mais dignidade. Mais dignidade. Morrer dormindo, como eu digo, né? Depois de uma boa janta com a família, com os Isso é o paraíso. Isso é o paraíso. Eu peço a Deus que me dê essa felicidade. Vou batalhar para que eu seja merecedora. Tem que trabalhar. Não estou pedindo não acho que do você nada. É uma Jenny Kalman que fumou até o 117. Exatamente. Infelizmente, eu não tenho genes dela. Se você pudesse entrar numa cápsula do tempo, você gostaria de ir para o futuro ou voltar em algum momento do passado? Eu gostaria de ir para o passado e poder, de certa forma, contribuir com um melhor diálogo entre 4 grandes atores. O médico, o paciente, a indústria farmacêutica e a indústria da comida. Para que eles sentassem numa mesa e dissessem assim, a gente não precisa ganhar tanto dinheiro assim. Vamos ganhar dinheiro. Precisa do dinheiro, tá dentro do conceito do Ikigai, né? Fazer bem uma coisa, gostar do que faz, fazer algo que mude a vida das pessoas e ser bem remunerado. Mas não precisa ganhar assim 1000%. Porque isso vai repercutir em sofrimento humano. Então, eu voltaria e tentaria lá no Flexner, na hora que ele decidiu quais são os currículos das faculdades de saúde, levar em consideração essa questão do humanismo, essa questão da criação da saúde e não apenas tratamento de doença. Perfeito. Mudaria a história, né? 9, amor. Família. Eu acho que a família, ela é algo que a gente tem que cada vez mais cultuar. É uma das 9 poderes dos Blue Zones e não pressupõe ter filhos. Muitas pessoas ficam preocupadas com isso, né? E realmente as pessoas estão deixando cada vez mais para depois pra frente, filhos, né? E não conseguem. Tá tudo certo, desde que tu tenha relacionamentos bacanas, não só com os familiares, agora você é um pouco da família, mas também com pessoas, com estranhos. E cultivar isso dentro de si, porque volta. Criar bons vínculos. Volta. Com certeza. Sempre volta. E a última, felicidade. Acho que a felicidade é isso, é deixar um legado. E que legado é esse não importa. É deixar algo que vá existir mesmo depois da sua não existência. Então, que bacana se a gente deixou uma semente num jovem que desabrochou e que deixou em outro jovem, que deixou em outro jovem. Eu acho que esse é o legado, essa importância do livro, importância das redes. Então, a felicidade para mim é legado. É o legado que te fez melhor e que vai fazer pessoas melhores. Compartilhar. Querido, muito obrigada. Eu quero te dar aqui de presente o Felicidade, o Mentes Inquietas, o Mente Depressiva e o Alex aqui, o tratamento TDAH com neurofeedback. Tá? Eu adorei. Agora, libere suas mãozinhas. Muito obrigado, muito obrigado. Foi muito bom legal. ter Correu você solto, aqui. Parece que a gente conhecia há muito tempo. Conhecer, a gente já conhece. Conhecer, a gente já conhecia. Você já presencial. estava na mira há muito tempo. É a parte inconsciente. Ele não Exatamente. sabia. Ele não sabia. É o inconsciente. Você já era íntimo pra gente. Agora eu quero que você use essa câmera. Agora você olha para ela e dê todos os seus recados. Tá, onde ok. te acha, os teus cursos. Legal, legal. Olá, eu sou Pedro Chestats, que eu sou neurologista, que apesar de ter estudado a vida inteira o cérebro, se deu conta de que ele depende de 1000 e outras variáveis relacionadas ao corpo como um todo, porque cérebro é corpo e corpo é cérebro. E a partir disso, eu desenvolvi e me dei conta de que muitas ferramentas podem ser utilizadas para melhorar a saúde do cérebro. Porque o cérebro não vai só trazer o não Alzheimer, o não Parkinson, mas também vai fazer com que você tome melhores decisões, tenha uma mente mais serena, seja mais tolerante, mais humilde, trate bem estranhos. São coisas edificantes, que vão muito além das doenças conhecidas e que a gente acaba sempre falando sobre elas. Então, eu sou esse neurologista que acredita numa maneira integral, funcional, de benefício do ser humano e, consequentemente, das pessoas que estão ao redor, porque isso respinga nas pessoas, isso inspira as pessoas. Eu escrevi um livro chamado Medicina do Amanhã e que é uma espécie de manifesto que fala sobre essa nova medicina junto com a tecnologia, mas também apresentando soluções.
que é um programa MAP, um programa super fácil de ser colocado em prática. Está no livro. Tem um curso, eu tenho uma pós-graduação para profissionais de saúde para tentar justamente passar essa mentalidade e espalhar essa ideia para vários outros pacientes que me procuram, mas que eu não consigo atender todos. E tem um Instagram chamado Dr. Pedro Neuro, onde vocês podem ali, todos os dias eu posto, é um trabalho para mim. Eu faço vídeos diários com pequenas pérolas sempre extraídas da literatura científica. Muitas vezes a minha equipe me apresenta alguns assuntos interessantes, mas eu vou lá, onde é que foi publicado? No Twitter de alguém. Não. Até pode ser interessante, pode ser que se confirme, mas eu não posto nada, eu tenho esse respeito, esse comprometimento com os meus seguidores de sempre estar divulgando coisas que têm uma plausibilidade, que têm uma base científica. Então, é isso aí. Vão te procurar na sua rede. Tá. Fique tranquilo. Então, espero que vocês gostem desse nosso bate-papo, ou espero que vocês tenham gostado e que isso tenha servido de inspiração para você olhar o seu cérebro de uma forma diferente. Não cérebro lá, corpo aqui, mas tudo integrado. Tudo junto e misturado. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara que a gente já paquerava há muito tempo, que fala de medicina como a gente acha que tem que ser dito. Se você não conhece, eu sugiro que você vá lá no Instagram dele, @Dr. Pedro Neuro, e comece a seguir. Informação de qualidade, com conteúdo científico, que vai fazer você repensar a sua maneira de conceituar saúde física e saúde mental. E aqui, na comunidade Pod People, você sabe que a gente aposta sempre em conhecimento, autoconhecimento, para a gente construir um mundo melhor de seres humanos sustentáveis. Muito obrigada e até o próximo Pod People.